eu geralmente divido o criativo em hook, corpo, escassez e CTA. Se o CPC, né, o custo por clique ali estiver alto, eu faço um remake daquele criativo, onde eu vejo que o problema tá só no CPC. Então eu melhoro a escassez. Então, em vez de fazer 5 variações de gancho, faço 5 variações de escassez e de CTA. E, ô Matheus, eu não sei se pode falar, mas eu vou falar. Vocês chegaram a bater no dia mais de 150k, não foi? É uma oferta. O que é bom tem que performar, ver como ele performa nesse período de teste, ver se encaixa na nossa métrica de ROI, ver se encaixa na nossa métrica de CPA. Se encaixar, a gente já vai passar para uma próxima fase de tráfego. Beleza. 7 dígitos de Nutra no Brasil. Parece impossível, né? Mas não é. Esses caras vieram do nada e fizeram acontecer. E nesse episódio você vai ver como você vai fazer o mesmo na sua operação. Esses caras fizeram algo surreal. Eles criaram uma metodologia onde eles conseguem juntar copy e tráfego e chegar nos melhores resultados. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha e prepare-se. A volta do podcast chegou. Bem-vindo de volta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Peitcast. E hoje estamos aqui com Matheus Kardonski e Luiz Fernandes. E eles vão ensinar pra gente, e pra vocês aí, como fazer 7 dígitos mensais com o Nutra através do Direct Response. Fala, rapaziada. É uma honra estar aqui, né? Poder passar a nossa experiência com o Nutra no Direct Response, rodando o Brasil. Também contar um pouco de como a Peit mudou o nosso jogo aí, rodando aqui, principalmente no Brasil, que é um caminho diferente do que o Nutra, quem tá rodando o Nutra segue. E aí é basicamente isso. Fala, rapaziada, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Vamos compartilhar um pouco da nossa experiência e também conseguir ajudar as pessoas um pouco, né? Entender como começa no mercado e dar aquele pontapé inicial. Show de bola, galera. A gente está bem feliz aqui com vocês. Vocês são os caras de resultado. E para a gente ensinar isso para as pessoas, eu queria começar perguntando como tudo isso iniciou aí no mercado digital, na vida de vocês, como vocês se conheceram, como foi essa jornada? Então, basicamente, eu conheço o Luiz Gustavo e o Bitten, né? São os meus 2 sócios. A gente começou... Na verdade, a gente se conhece desde o colégio, mas no colégio a gente se odiava. A gente não se falava, realmente se odiava. Éramos inimigos no colégio. E aí, quando saiu do colégio, a gente acabou se encontrando em alguns... A gente tinha amigos em comuns. E nesses encontros, a gente acabou virando amigo. A gente não se conhecia, né? Era mais... Então, eu sou mais velho do que eles dois. E por conta disso, a gente nunca foi da mesma sala também. Mas quando saiu do colégio, a gente se aproximou. E nessa época eu fazia a faculdade de Direito, quando eu saí do colégio. Estava no 5º semestre de Direito. E não estava me encontrando. A vida acadêmica nunca foi o meu forte. Nunca foi algo que eu curtia muito, assim. Nunca... Nem a faculdade, o curso em si, eu não achava que era para mim, né? Foi mais uma pressão ali de fazer algo, sabe? Foi aí que eu vi também, junto com a pandemia, né? Eu tive muito tempo livre porque a aula é AD, então, tipo, tinha muito tempo para conseguir estudar sobre marketing digital. Como a vida toda eu tive facilidade, tive acesso a computador, a internet, mais nesse sentido, e comecei pesquisando sobre marketing digital, me interessei. E na mesma época, o Luiz Gustavo, ele já estava dentro do marketing digital, né? Ele era gestor de tráfego de uma empresa, ele prestava serviço. E junto com isso, assim, a gente foi trocando essa ideia. E aí eu comecei no marketing digital basicamente como todo mundo começa, né? Comprando aqueles cursos bem baratos, aprendendo a vender curso que vende o próprio curso, afiliados, drop. E aí eu comecei com drop, né? O Kardonski, e só para o pessoal entender a linha temporal, que ano foi isso? 2019? Isso foi 2020. 2020? 2020. Tá, maravilha. Bem na época da pandemia, assim. Perfeito. Aí você conheceu o Mercado Drop, comprou um curso? Comprei uns cursos. Na época, o curso de drop que eu comprei era
o drop já tava começando a se tornar mais democrático, assim, sabe? Aí eu lembro que eu comprei um curso do Mineiro, tráfego do Mineiro. Muito bom o curso, ensinava tudo, só não ensinava copy. E que era o principal, assim, que eu descobri depois de anos dentro do mercado, que é o principal, né? E todos os cursos que eu comprei, nenhum citava copy. Então, assim, eu aprendi tudo. No curso eu aprendi a fazer loja na Shopify, aprendi a pegar produto, minerar produto. Só que na hora dos criativos eu fazia um criativo de 3 segundos, sabe? Tipo, sem nenhum cuidado, sem nada. Achava que era a parte menos importante, né? E com o tempo, eu fui começando a ter um resultado bem expressivo pra época, assim, pra mim, né? Que era, tipo, R$1.000 no mês, essas coisas assim. Pra mim já era um grande avanço ali, mas a maioria no tráfego orgânico, né? E foi aí que eu comecei a ter contato mais com o Luiz Gustavo, porque ele era gestor de tráfego e eu queria começar a aprender a fazer o tráfego pago, né? Não ficar só no orgânico ali. Nessa mesma época, como era a pandemia, todo mundo ficava no Discord, né? Conversando, e foi quando, nessas conversas assim, que o Bitten, ele se interessou também por esse mercado. Na época, ele também fazia faculdade de História e também acabou se interessando pelo mercado digital, né? Pelo que ele promete também, pelo que tudo promete. E foi o pontapé para a gente começar a... Na verdade, a gente iniciou eu e o Bitten, né? Eu só fui entrar depois. É. Eles começaram com o drop, os dois sozinhos. E eu trabalhava prestando serviço com agência de tráfego, com lançamento. Depois, só que eu também fui conhecer o nosso mercado de direct response, que eu também não conhecia até muito tempo. Tipo, até o 3º ano de mercado, eu só fui conhecer no 4º ano. Aí foi só depois que eu conheci o mercado que a gente também conheceu outras pessoas lá da nossa cidade, que inclusive estudavam com a gente também, que faziam a mesma coisa que a gente. Aí a gente descobriu esses dois amigos nossos que ensinaram o Direct Response pra mim, principalmente. Aí eu comecei a operar como gestor no Direct Response, tipo, 1 ano e meio atrás. E a gente já conseguiu aplicar bastante escalas lá, porque eles já tinham muita experiência lá. Aí eu acabei adquirindo bastante experiência no mercado e consegui desenvolver e ajudar eles depois, se ligou? Mas nessa época eles ainda estavam só no drop, só os dois, e eu tava prestando serviço ainda. A gente nem conversava tanto, só conversava de vez em quando ali no Discord. Pá. E aí, foi nessa que a gente se interessou bastante no mercado de vender curso, né? Eu sempre curti essa parte educacional e foi aí que a gente decidiu fazer um curso, eu e o Bitten e o Luiz Gustavo, que aí foi a primeira vez que a gente teve uma parceria entre nós três. A gente ficou 1 mês e meio fazendo o curso, sabe? Produzindo, a gente pegou um escritório, gravou, mas a parte mais importante a gente não ensinava e não sabia, né? Que era copy. Então a gente passou 1 mês fazendo um entregável, fazendo um produto top e na hora de vender a gente passou 1 semana cuidando disso. Então, fazendo criativo, VSL, tudo bem meio que sem cuidado. E deu resultado aí, esse curso aí? Sem esse cuidado? Não. Nada. Nada de resultado. Mas a gente aprendeu bastante coisa com isso. E foi aí que a gente começou a ter uma queda, assim, de acreditar no marketing digital. Foi quando a gente, nessa época que não deu certo esse curso, a gente tava, nós três juntos, a gente já decidiu abrir uma agência, né? E Inclusive, ô Matheus, essa história que aconteceu com você acontece com milhares de pessoas no Brasil, né? Tanto infoprodutores quanto produtos físicos, né? Nutra, e-commerce tradicional. A galera se preocupa muito em entregar um bom produto e esquece do principal, que é o marketing. O marketing é o quê? A cópia, a edição de vídeo, a estratégia do tráfego. A venda de fato. Né? A venda de fato, Oferta. que é o mais Oferta, importante. É importante ter um produto bom, seja info ou físico, sim, é importante. Só que não é o mais importante para colocar grana na empresa. Uhum. O mais importante é ter um marketing bom, né? E eu conheço muitas pessoas que entram no mercado, né? Como vocês, que vendem uma ideia de, faturamento alto, liberdade financeira, liberdade geográfica, que realmente o mercado dá, né? Hoje vocês têm isso, mas que não é tão fácil e que a pessoa cuida muito ali do integrável e se frustra. Sim. Se frustra, começa a acreditar que não funciona. Né? Então, você que está assistindo a gente, os meninos vão dar o passo a passo aqui de como acertar no Direct Response e não é se preocupando principalmente com o produto, é com o marketing. É porque, principalmente, a copy e a criação são partes
chatas, né? Assim, entre parênteses. Mas, tipo, é algo que demanda um pouco de energia, né? E para um vendedor de curso, o mecanismo dele é sempre facilitar, né? Tipo, isso em qualquer coisa, qualquer nicho. Seja renda extra, seja curso de afiliado, seja emagrecimento. É sempre... A principal coisa é algo prático, rápido e barato. Então, geralmente, a maioria dos mecanismos são, por exemplo, você fazer dinheiro na internet sem gastar nada. E a maioria dos cursos, eles vendem esse mecanismo, ensinam esse mecanismo, mas não ensinam o principal. Quer você fazer um criativo, quer você escrever um VSL, o dinheiro que você vai gastar e tudo isso. Então, É o que realmente muda o jogo, né? Você conseguir entender essa Exato. parte. Só que quando você compra cursos ou você consome esse tipo de conteúdo que só vende isso, ele não vai ensinar você a fazer o trabalhoso, né? O que é chato, de fato, sabe? E o que é importante. Exato. E Cardão, acho que na sua opinião, tendo essa linha de visão, qual é a solução para isso? Na hora do produtor, dele pensar ali no que ele vai lançar, tanto oferta quanto produto. Por onde ele tem que começar nessa visão? Eu acredito que, assim, depende da intenção do produtor, né? Tipo, um produtor que quer vender muito, ele não vai entregar isso, né? Se ele quer ganhar muito dinheiro sendo um guru ali, ele tem a opção de abaixar o ticket, né? Fazer um low ticket do produto dele e entregar o mais do mesmo ali, ensinando resultados simples e entregando algo banal, sabe? Mas quando você entra numa linha, por exemplo, um produto high ticket, por exemplo, a Black Academy do Bife, né? Você vê que ali você paga caro, mas no papel você consegue ver que não é caro. Aquilo ali realmente vale aquele valor. Então, tipo, você entende tudo, né? Você entende, de fato, o que é um curso de verdade de marketing digital, né? Não falo só do Bife, do Derek, do Kobata, de todos eles, assim, no geral. Não é todo mundo que vai ter esse dinheiro para acessar, mas também o Direct Response, né? O tráfego direto com Nutra, até, sei lá, Brasil e Estados Unidos, ambos, você precisa ter muito caixa para entrar, né? É um caixa já que a maioria das pessoas que são topo de funil, que querem aprender o que é marketing digital, não vão ter. Então, não recomendo ir por esse caminho antes, sabe? O caminho principal que fez a gente chegar lá, foram, sei lá, uns 4 anos até chegar nesse poder começar no tráfego direto, foi levantar um caixa, pelo menos ter uns 15 mil de caixa aí para você iniciar, né? Então, depende realmente do que você quer vender para a pessoa ali. Então, esses topo de funil, assim, que vende essas coisas, eles dão uma falsa ilusão de que você vai ter muito resultado, mas na verdade você não vai ter. Você vai ter um resultado, mas não aquele absurdo, né? Porque geralmente é um criativo com uma Porsche, os caras com uma mansão e... Na você não Europa, vai nos alcançar Estados isso, Unidos. Uma coisa que eu acho, o Kadonsky, que realmente esses cursos de 197, 147, 497, são cursos para topo de funil, eles não mudam totalmente a vida da pessoa, não ensinam ali o 80-20 de fazer muita grana, mas eles são uma boa porta de entrada para a pessoa conhecer o mercado. Sim. Né? Por exemplo, se você não tivesse comprado esse curso de drop, talvez você não teria chegado aqui, Não. entendeu? Então, eu vejo muito isso, esses cursos de topo de funil, eles são importantes para começar uma formação. Sim. Inclusive, eu estava conversando com uma produtora aqui da Peite ontem, que é a Andressa, ela falou que comprou vários cursos antes de começar a dar certo. E ela continua comprando. Ela continua comprando. Porque ela sabe que isso já aderiu o resultado para ela, né? em algum Mas momento. o problema é a mentalidade de quem compra, né? Com Exatamente. certeza, Então, assim, que muda tudo. O que Exatamente. pode acontecer, na maioria das vezes, é o que acontece, é a pessoa simplesmente desanimar, né? É porque ela fica só naquela coisa de análise, 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 análise. Será que isso aqui dá certo? Buscando uma solução mágica, né? Porque copy é geralmente mais do mesmo, né? Então, você sempre vai ver uma modelagem de uma modelagem de uma modelagem. Pode crer. Então, você compra um curso esse ano que vem vai ter um curso um pouco mais... A cópia no mesmo sentido, só que um pouco... Mecanismo diferente. mecanismo diferente, mas é a mesma coisa. Ou até mascarado, né? Tá mascarado. E o legal da história de vocês é que vocês desmistificaram isso daí. Então, vocês conseguiram avançar nesse ponto ali. Sim. Eu queria agora que... Vamos voltar ali pra gente ensinar até pras pessoas ali como é que foi a mentalidade que vocês tiveram ali pra sair desse lugar. Assim, eu acredito, sinceramente, que a gente teve um privilégio, né? Uma sorte nesse sentido. Por quê? Quando a gente estava nessa época da agência, a gente não tinha... todo o caixa que a gente fazia com a agência, que a gente tinha um cliente só, que era o irmão de Bitten, e, tipo, todo esse caixa ia para a empresa, a gente não ganhava nada. Então, a gente começou a procurar coisas também para a gente trabalhar fora essa agência. Então, cada um prestava um serviço. O Bitten era social media, Luiz Gustavo era gestor de outra empresa. E essa mesma empresa, que é o do Matheus Peters e Henrique,
eles abriram vaga para editor de vídeo. E eu sempre gostei de editar vídeo, eu sempre editei vídeo. Inclusive, a primeira VSL que a gente começou a rodar, que foi a que mais escalou, fui eu que editei. E eu e Sara, né? A nossa cópia atual, que na época era editora de vídeo também. E quando abriu essa vaga para editor de vídeo, eu quis ir, né? Mas por questão financeira mesmo. Foi nem pensando em nada além disso. Eu não sabia nem o que era Nutraceutical Direct Response. E foi aí que a gente começou a ter acesso a isso, de verdade, né? Então, junto com todos os conteúdos que eles passavam para mim de edição, veio junto também ali a imersão do Thiago Filemon, a imersão do Derek. A gente não tinha esse dinheiro para investir nessa época e ter acesso a isso mudou o jogo. Então, Até assim, o Black Academy inteiro a gente Black conseguiu ter Academy, acesso. A gente tinha um acesso já e eles conseguiram disponibilizar pra gente. A gente foi aprendendo muito com esses caras todos. E nessa época, quando o Cardoso entrou, a gente conseguiu escalar. A época era Latam ainda, né? A gente tava escalando Latam na época. E aí a gente foi se desenvolvendo. Você ligou? O Cardoso entrou na empresa na parte de criação e eu já tava na parte de tráfego. Aí a gente foi... E os caras eram nossos amigos também. Eles queriam que a gente se desenvolvesse. o Henrique estudou comigo, ele era da minha sala. Legal. E foi aí que também... acho que foi um mês, ou menos de um mês, eu tendo acesso a esses conteúdos, a gente decidiu fazer a nossa primeira oferta aqui. E aí foi quando eu escrevi a primeira copy, né, modelando coisa que dava certo nos Estados Unidos e trazendo para cá. E justamente foi aí que a gente começou a embarcar. Na época a gente era afiliado. E a gente decidiu testar no Brasil, porque não tinha como, a gente não tinha caixa para testar fora, né, nos Estados Unidos. Então, a gente testou no Brasil, a gente não esperava o resultado que teve. A gente pensou muito mais em tempo de tela, né, aprender de fato ali na prática como funciona lançar uma oferta. E foi aí que, com esse acesso, eu consegui escrever a primeira VSL. Demorei um mês para escrever essa VSL. Mais um mês para editar. E mais um mês para editar, e aí a gente começou a rodar. E, assim, no primeiro mês a gente já tinha lucrado, acho que uns 5 mil. Tipo, na época pra gente era algo Absurdo. absurdo já. Porque era tráfego direto, né? A gente fazia um X1 na época, só que era muito trabalho, né? Muito trabalho. Era aquele só vocês, chip. era vocês três Só nós e, três. E uma e a Sara. editora. E a Sara, né? Isso. Que hoje em dia é a nossa copy. E ela tá aqui, inclusive, em São Legal. Paulo. E aí, foi aí que a gente lançou a nossa primeira oferta, graças a todo esse conhecimento que a gente ganhou. E foi exatamente isso que me fez tentar achar uma solução para as pessoas que estavam no mesmo papel que a gente, que foi basicamente a imersão que eu criei. Só que eles não tinham dois amigos Eles que já nem trabalhavam todo na mundo- área. Foi exatamente por isso que eu falei que, tipo assim, foi um privilégio, foi uma sorte, de fato. Né? Sim. Oportunidade, vocês agarraram e fizeram acontecer. Exato. Então, 99% do mercado não vai ter isso. E também 99% do mercado que quer embarcar no Direct Response não consegue ter acesso a esse tipo de conteúdo, né? Os conteúdos de 1.000, 2.000, 10.000 reais, né? E justamente a minha imersão foi basicamente eu democratizando esse conteúdo para as outras pessoas, apesar de saber que a maioria delas, pagando esse ticket, não iam de fato aplicar, mas eu sei que os 10% ali que sobrou, eles aplicaram. Inclusive, ontem no Afiliados Brasil, umas 5 pessoas me pararam No Black agradecendo House, na mês Black, passado. por não, assim, saírem de um cara topo de funil, né, para conseguir entrar em operações como copywriting, como editor, até criar a própria operação no Brasil. Então, é uma das coisas que eu ensino na minha imersão, porque se você quer iniciar com Nutra, né, no Brasil não, mas se você quer iniciar como Nutra, você tem um caixa, sei lá, um caixa baixo de 5 mil, 10 mil, 15K, você tem que começar no Brasil, né? E, Matheus, dá um contexto até mais legal aí da sua imersão. Você já falou dos motivadores, que você viu como uma forma de solucionar o que você mesmo passou, né? Sim. Você, tipo, não tinha aquilo lá, mas, assim, os alunos, os resultados, em cima do que você está falando, né? Sim, Porque isso é fundamental aqui para o nosso mercado, né? sim. Dar essas oportunidades,
Como você mesmo identificou lá, putz, 99% não vai ter acesso àquilo. Então, como é que eu vou resolver aquilo? E para a galera entender até os resultados dos seus alunos, né? Eu sei que tem muitos alunos seus que já tiveram, vai ter resultado, como você entrega isso, como é que funciona, porque eu sei que é muito vivo isso. Você está lá com a galera e realmente faz e acontece ali para eles mudarem ali a condição. Sim. O que eu vejo muito é a maioria deles, dos meus alunos, eles entraram nesse mercado porque viram muito resultado de quem roda Nutra global, né? E caíram na copy não, mas tipo, eles se iludiram achando que rodar Nutra global ia ser tranquilo, né? Ia ser barato, ia ser tipo, Fácil de acertar. Só que não é. Tipo, além das métricas serem 10 vezes mais caras do que aqui, você também paga em dólar, que é 6 vezes o valor da nossa moeda. E você não, tipo assim, você não ganha tempo de tela. Então, tipo, o que vale mais a pena? Você ganhar tempo de tela no mercado, que obviamente a margem de escala no Brasil é bem menor do que dos Estados Unidos, porém, um gasto aqui de, sei lá, de um teste de criativo, com 10 criativos, você gasta o valor que você gastaria em um lá, testando um criativo. Né? Então, você ganha muito tempo de tela, você aprende experiência, você tem milhares de problemas que você vai precisar resolver e você vai gastar, tipo, sei lá, 10% que você gastaria nos Estados Unidos. E você vai ganhar essa experiência, levantar um certo caixa, para você, aí sim, embarcar no mercado de afiliados dos Estados Unidos ou até produtor. Inclusive, ô Matheus, esse ponto que você trouxe é muito importante, porque eu estou vendo uma grande imigração, né, de players do Brasil para os Estados Unidos, principalmente galera começando topo, meio de funil, querendo ir para os Estados Unidos, e está se ferrando bastante, porque a galera vende que é fácil, e não é fácil. Não é. É um mercado que o CPM é caro, o CPC é caro, o nível de sofisticação é muito alto, principalmente agora que teve a Brazilian Wave, né? Então eu vejo a galera muito iludida. E como você falou, ganhar tempo de tela, que é XP, que é experiência, é no Brasil. Sim. Hoje, inclusive, com esse êxodo do pessoal indo para os Estados Unidos, aqui no Brasil está mais fácil. Com certeza. O CPM está mais fácil, o nível de sofisticação está mais fácil. Então hoje tem uma excelente oportunidade para quem roda Nutra Direct Response. E a gente consegue ver aqui dentro da Payt, players que até ano passado faturavam 5 mil diário, né? Batiam um faturamento de 150 mil, estão batendo 1 milha agora. Sim. Por quê? Porque tá mais fácil. E sem mudar time, sem fazer grande esforço. Sem fazer grande esforço. Por quê? Porque tá mais fácil. Sim. A exigência do mercado brasileiro tá mais fácil. Então, eu acredito que o seu curso, ele é baratinho, né? Acho que é R$29 mensais. Não, Não. é 197, se não me engano. 197, né? É um precisinho, É vitalício. Dois cafés Tá de graça. por mês que você compra e ter acesso ao conteúdo que você dá lá, que eu sei que é Sim. muito foda. Eu tive vários feedbacks, né? Conteúdo de copy, conteúdo de tráfego, conteúdo de edição de vídeo. Basicamente tudo que eu aprendi nesses cursos que eu tive acesso e nos cursos também que eu futuramente depois comecei a comprar, né? Que a gente começou a escalar aqui. Tudo que eu tive acesso eu ensino lá. Então, basicamente os conteúdos de 10 mil, de 20 mil, de 2 mil, eu ensino lá por esse valor, entendeu? E só para completar aqui, um grande benefício aqui do Brasil, né, e da Payt, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o D+, que você recebe é D30, D15. Ou seja, você paga mais caro e você demora mais para receber o fluxo de caixa. Uhum. Aqui na Payt, a maioria dos produtores tem Pix D+1 e cartão de crédito D7. Se tiver com estoque em dia, tiver relacionamento com a Payt, consegue até um D2. Sim. O cara com D2 tem... E tirando o fato também da concorrência lá, né? Todos os melhores copywriters, todos os melhores donos de operação estão nos Estados Unidos, né? Sim. Então, assim, para você conseguir... E todos os maiores ratos também, no geral. Você escala uma oferta, a sua oferta em uma semana pode morrer porque vai ter muita gente clonando, sabe? Entendi. No Brasil, isso acontece, mas aconteceu muito com a gente, só que nunca impediu a gente de escalar, entendeu? E assim, ó, tem um grande benefício no Brasil, né, que é o seguinte, Direct Response Nutra no Brasil, a Payt é a melhor disparada. Nenhuma plataforma chega perto e os grandes players estão na Payt. E aí, por exemplo, se o cara tenta te copiar e vai rodar numa plataforma concorrente, ele não vai ter ROI, porque a plataforma é ruim. Né? E se ele tentar rodar na Payt, a gente derruba. Exato. Então, isso foi uma coisa que ajudou muito todos os nossos players a escalar, foi isso. Né? Como a gente tem muito diferencial, nossa conversa é muito maior e tem vários outros benefícios, vocês vão falar em breve, isso impede que tenha concorrência. Sim. Né? Então, isso é um grande benefício no Brasil. E lá nos Estados Unidos, como tem várias plataformas,
é difícil você controlar, é bem complicado. Né? Tem Cara, muito plágio lá. Nos Estados Unidos, você tem que se lembrar que você por mais que você abra a empresa lá e tudo mais, você é um brasileiro com uma empresa e com uma estrutura brasileira nos Estados Unidos, entendeu? Você não consegue alcançar o jogo, né? Aí, um ponto aqui importante, né? A Peixe vai estar lançando em breve a parte internacional e a gente está vendo isso na pele, os estudos ali com todos os nossos clientes que também tem operação lá, consulta de advogado, vários tipos de consulta. Cara, é diferente. A galera precisa realmente estar preparada para essa luta. E dentro desse cenário mesmo a gente está vendo também várias assim, pessoas frustradas ali, pô, ainda não consegui virar a oferta lá. E a galera que faturava bem alto lá. O que eu vejo um fenômeno acontecendo as pessoas, elas embarcam no Direct Response, geralmente 90% saiu do X1, estavam no X1, viram o quão cansativo é para você ali escalar muito no X1. Você tem que, Muito um braço. trabalho e uma equipe que você tem que ter absurda. E aí, com isso, eles vão direto para os Estados Unidos, sem nenhum tempo de tela, não sabem o que é copy de VSL, não sabem o que é VSL, não sabem nada sobre isso, não sabem Um formato de campanha de pré-sell, funil, não sabe nada, e simplesmente embarcam direto nos Estados Unidos sem nenhuma experiência realmente de saber como é que funciona aquele mercado, como funciona aquele funil, que é totalmente diferente do X1. Então, tudo isso, assim, o Brasil, a intenção da gente começar a rodar no Brasil foi essa. Só que a gente percebeu que a gente não esperava que a gente ia fazer 7 dígitos mensais no Brasil. Que, sei lá, depois de 2 meses da gente ter testado a oferta, a gente já estava batendo 7 dígitos mensais e isso perdurou assim durante muito tempo. Né? A gente provavelmente deve ter sido top 1 da Page, no nicho que a gente rodava, por bastante tempo. Foi aí também que a gente percebeu que, tipo, em 6 meses a gente faturou 10 milhões, coisa que a gente não faturava, a gente nunca tinha feito 1 milhão. Então, nosso primeiro milhão foi realmente nesse formato, que basicamente é o que eu ensino na minha imersão, que é o que eu até denominei de método do tio Sam. Basicamente, você pegar ofertas que escalaram nos Estados Unidos, pegar a copy da VSL, pegar o funil e adaptar para o Brasil, modelar para o Brasil. Porque o que dá certo lá, a tendência é que vai dar certo aqui. Eu nunca entendi. E os melhores copies estão lá, né? Os melhores tudo. produtores estão lá. Eles estão fazendo isso o tempo todo. E é muita VSL, é muita oferta o tempo todo. E existe uma dúvida meio que popular entre as pessoas que falam bastante sobre o mercado brasileiro ser muito sofisticado. Só que eu nunca entendi o porquê o mercado brasileiro é mais sofisticado do que o americano. Sendo que o americano é o maior mercado do Brasil. Então, tá todo mundo rodando lá. Ou o maior mercado do mundo, né? Tá todo mundo rodando lá. Então, tipo, nunca entendi essa sofisticação. Todo mundo perguntando, tem que ter superestrutura, tem que ter ator, você precisa ter um estúdio. A gente sempre escalou no Brasil usando IA. Sempre. A gente nunca pagou um ator, nunca pagou uma atriz, não pagou nada. A gente gastou, sei lá, R$180 para fazer uma VSL, né? Tudo com IA. Matheus Cardonski, explica pra gente como usar IA para fazer um VSL. Então, basicamente, o que eu faço, né? O processo que eu fiz no início, né? De primeira instância foi... Eu peguei uma oferta nos Estados Unidos, né? Traduzi ela, porque eu não manjo muito de inglês. Então, traduzi ela toda e li. Depois eu fiz isso com mais 5. Li todas e entendi o ponto em comum entre elas, né? A gente foi para a Black Academy, inclusive, um evento que teve, do BIF, e a gente percebeu também, é um senso comum isso. Escrever VSL não é difícil. Escrever é uma fórmula, é basicamente um quebra-cabeça que você monta. Então, existe sempre o brief primeiro que você faz, você entende ali, você monta o esqueleto da história para você entender aonde você quer chegar. E com isso você vai montando, né? Eu divido sempre em 7 partes, que são, inclusive, as 7 partes que o Derek ensina, né? Que é a lead, o background store, a tese de marketing, o product build, a oferta, o fechamento e o FAQ, né? Dentro do background store também você tem algumas subdivisões ali, que é o emotional store, discover store, que é para você basicamente mostrar ali na história uma passagem ali de empatia, de descoberta do método e tal, né? Então, assim, entender isso de VSL não é complicado, não é à toa que em menos de um mês eu consegui escrever essa VSL nossa que escalou mais de 10 milhões no Brasil. Então, assim, não é algo complicado de se fazer, é trabalhoso. Então, assim, o mercado de Direct Response de Nutra,
ele é um mercado que tem muita gente frustrada, tem muita gente que não vende muito curso high ticket, porque ele não é um mercado que você vai conseguir mentir para a pessoa falando que, tipo assim, é de fácil acesso, você não vai precisar trabalhar, você vai precisar trabalhar muito, mas também os resultados são absurdos. Tipo, literalmente mudou a nossa vida em 6 meses, né? Então, mas também esses 6 meses foram assim, estudo e trabalho, estudo e trabalho, estudo e trabalho, o tempo todo. Então, é algo que realmente não tem como fazer um mecanismo único que você venda para a pessoa fácil, que vira uma máquina de vender ali, porque realmente exige trabalho, as pessoas não querem isso. E é o que eu vejo muito acontecendo. Então, basicamente, essa estrutura de VSL que eu crio, depois que eu faço tudo isso, eu pego as partes principais, encontro padrões nessas partes e construo a minha com base naquilo, modelando dos Estados Unidos para o Brasil. Obviamente, tem certas coisas que eu priorizo. Por exemplo, a tese de marketing no Brasil, ela é mais importante do que o background store. Então, assim, você pega um background store genérico ali, uma história genérica, você já vai conseguir ter um resultado bom. A tese de marketing, ela tem que ser algo mais pensado. E depois em diante, eu acho que a oferta e o fechamento também são coisas bem genéricas no geral, né? E, assim, quando eu termino de escrever essa VSL, aí eu parto para a edição. Basicamente, na edição, eu uso o Eleven Labs, que é para criar vozes, né? Eu pego uma voz de 2 a 3 minutos ali no YouTube, coloco na Eleven Labs e faço a copy na edição ali. E em algumas partes da edição, eu pego algum especialista IA e uso ali o Dreamface, na época a gente usava o Sync Labs, para fazer o lip sync, né? E basicamente cinemática, né? Cinemática, o efeito dopamina também, assim, a edição de vídeo é muito importante. Então, sei lá, a cada 7 segundos, a cada 4 segundos, a gente sempre troca a cena e sempre coloca um efeito sonoro de troca de cena. Então, tudo isso é muito importante também, a edição. Então, basicamente, para fazer uma copy, eu presto muito mais atenção nos padrões que tem ali. O difícil desse funil é geralmente o criativo. Mas a VSL em si é sempre uma fórmula, né? É um quebra-cabeça que você consegue entender ali, montar. Também tem toda a parte do GPT que você usa muito, né, mano? O GPT Fala me um pouco ajudou pra gente bastante. como é que você usa o GPT na criação da copy. Então, Formas práticas. esse primeiro mês que eu criei essa VSL, eu basicamente consegui encontrar esses padrões com o ChatGPT, né? O ChatGPT, na época, eu usava o 3.5, não era nem o 4.0, eu acho. E já era o suficiente. Então, eu não fazia ideia de como criar um agente IA na época. Eu fazia um chat exclusivo só para isso. E aí, o que eu fazia, basicamente, era mandar todos os conteúdos de copy que eu tinha. Tinha do Derek, do Philemon, mas principalmente do Derek, que era focado em VSL. Eu ensinava os conceitos para o ChatGPT e mandava os documentos e perguntava coisas específicas sobre aqueles documentos para ele. E aí, se ele falasse alguma coisa errada, eu corrigia ele. Falava, não é bem assim. Entendi. E aí ele aprendia, de fato, como eram os conceitos da criação de uma tese de marketing, de uma lead, o que é uma lead. Depois eu mandava várias VSLs para ele, mandava ele traduzir. Depois eu mandava a tradução e mandava ele separar as partes. Você tinha seu próprio Derek. Eu tinha um Derek exclusivo ali do ChatGPT. E com o tempo, eu comecei a pedir para ele, né? Tipo, ver até onde ia a lead, até onde ia o background story. E com o tempo ele foi aperfeiçoando isso, ficou excelente. E aí, com isso, eu aprendi também a fazer isso, que é muito importante na hora de você escrever uma copy. É você identificar esses pontos, esses 7 elementos do quebra-cabeça ali de uma copy. Aí, identificando isso, eu comecei a mandar... Peguei essas 5 VSLs, mandei as 5 leads, mandei os 5 background story, tudo em um docs para eles e comecei a falar, me mostre os padrões desse background store, me mostre os padrões disso. E com isso eu montei a nossa primeira VSL. Então foi assim, é o que a gente chama, né, de VSL Frankenstein. Você vai pegando várias VSLs ali, modelando, adaptando para o Brasil, obviamente, e depois você acaba fazendo uma VSL nova com várias outras VSLs. É trabalhoso, demorou 1 mês para fazer isso. Quando acabou, demorou mais 1 mês para editar. Só tinha eu e Sara editando. Então, demorou 2 meses para a gente começar a rodar a oferta. Tem que ter paciência, tem que acreditar no processo. Isso é o mais difícil, né? Você tá ali todos os dias, 12 horas na frente do computador editando. Sem ter resultado? Sem ter resultado, sem saber se vai dar resultado, porque a gente não tinha tido resultado, a gente não sabia como funcionava. E depois disso, a gente começou
a de fato testar aquela oferta ali e escalou aí múltiplos 7 dígitos nesse período. Ô, Matheus, e assim, como foi a primeira de vocês, robusta, né? Demorou 2 meses. Hoje, se demorar quanto tempo para fazer a mesma estrutura? Ó, assim, quando eu faço sozinho, porque geralmente quando tô fazendo hoje em dia copy de VSL, eu faço com minha equipe. Então, assim, eu ensino a eles a fazer e vou falando enquanto eu faço. Mas, assim, geralmente 2 dias eu termino uma... 2, 3 dias. Isso. Legal. Bola. Você É- aprimorou bem a metodologia. Junto, assim, acho que o principal foi o ChatGPT. Eu enxergo o ChatGPT como, de fato, o Derek copy. ali. É um copy da nossa empresa. É uma mentor, Ele é é um um mentor copy. como se fosse o Derek me mentorando ali individualmente, né? Então, tudo que eu tenho dúvida, tudo que eu tenho, sei lá, eu tenho alguma ideia, eu mando para ele para ver se ele concorda, né? E vou fazendo ali com base naquilo. Então, a maioria das copies que eu faço hoje em dia é basicamente modelando. Então, você fazendo o que dá certo, né? Dando uma aprimorada com a consulta do ChatGPT, porque geralmente as pessoas elas querem modelar uma copy e elas querem fazer do jeito delas. O que o achismo dela sobre aquilo faz sentido ou não faz. E quando você faz isso, a chance de você piorar uma copy é maior do que você melhorar. Porque assim, você não é um copy experiente, você está modelando, você nunca estudou copy, e aí, por causa de um senso comum que você tem na cabeça, você vai mudar algo ali, sendo que aquela copy foi um copywriter profissional que escreveu. E aí você acha que está melhorando, mas na verdade você está piorando a copy. Então, por isso que o ChatGPT é muito importante. Porque ali ele, de fato, vai te falar se é bom ou não. E muitas das vezes que eu, sei lá, achava uma coisa, mandava pro ChatGPT, ele ia lá e falava, não é bem assim. E Legal. mudava e trocava totalmente o estilo que eu estava pensando e realmente ele estava certo. Ou seja, você conseguiu chegar a uma conclusão que a cópia é muito mais análise de padrões racionais do que simplesmente essa coisa do cara ser criativo. Não precisa de criatividade para fazer copy. Não precisa. Um bom copy de VSL, ele é um bom... primeiro, ele consegue analisar padrões e ele consegue analisar tendências. Principal, criatividade não importa nesse momento. Tipo, é muito mais pesquisa de mercado do que criatividade. Criatividade, no criativo, o copy de criativo precisa ser bem criativo assim, mas também tem muita análise de mercado. É você, por exemplo, ver um formato, né, de um Reels, um TikTok que está ali bombando no orgânico para o nicho que você roda, você saber encaixar um criativo ali. Você saber, esse formato, sei lá, um formato que sei lá, arrume-se comigo, né? Aí você olha aquele formato e fala, isso daqui daria um bom criativo. Isso daqui, se eu fizesse arrume-se comigo dessa forma, porque ali é um formato, então você vai encaixar sua copy do criativo ali. Mas, basicamente, o bom copy de criativo, a maioria que eu conheço, eles geralmente são bons, sabem mexer muito bem na biblioteca de anúncios. Eles sabem espionar, sabem olhar a tendência, tem horários, são regrados, assim, tipo... De manhã eles espionam, de noite eles espionam e vão vendo ali o padrão que acontece naqueles criativos e fazem algo naquele sentido, sabe? De testar, sei lá, uma copy de um criativo que está escaladaço nos Estados Unidos, testar aqui no Brasil no mesmo formato, com um formato diferente, com variação de gancho, mas sempre seguindo aquela mesma linha, entendeu? O de VSL, ele não precisa mudar muita coisa, né? Ele só precisa saber o que dá certo e o que não dá no Brasil e o que está dando certo atualmente também, né? Então, que está na crença ali do popular. Por isso também é muito importante usar o Google Trends. Você saber o que está acontecendo, o que as pessoas pesquisam também, sabe? Então, às vezes, você está ali pesquisando algo de emagrecimento. Aí você vê ali na tendência algo falando sobre... Monjaro. Monjaro já é algo batido, né? Batido não, mas tipo, já é algo que todo mundo sabe, mas Mas há 6 meses atrás foi uma tendência. foi uma tendência. Quem conseguiu surfar a onda deve ter faturado bastante. Isso. Igual o Agora- Tadala PD, por exemplo, o John Vlogs lançou aquele game de Tadala. Um monte de gente fez esse tipo de lançamento. Só com trend, se liga. Agora tem um novo também, uma nova canetinha nos Estados Unidos que tá bombando. É como se fosse um Monjaro melhor, sabe? Já chegou no Brasil. Já Já chegou no ligado. Brasil. Então, a pessoa que consegue analisar essa tendência, ela já consegue começar a criar uma copy disso, nesse sentido,
E aí só basta a Virgínia criar um story ali, um Reels falando disso, que você Já vai era. bombar. Tipo, você já deixa essa cópia ali em stand-by, você sabe que uma hora vai chegar no Brasil. O Uma hora Monjaro você demorou pra chegar no Brasil, mas chegou. E virou uma febre. Então, sei lá, acho que nos últimos meses aí, as ofertas que mais escalaram tinham esse mecanismo, né? Teve um que escalou pra caramba, Monjaro de pobre. Monjaro de pobre. Monjaro de pobre, teve vários, Monjaro natural. Aí antes do Monjaro tinha um Ozempic caseiro. Então, assim, é uma tendência, né? Olympic natural, sempre puxam pra essa. E também saber analisar essas tendências no sentido de que cada nicho acredita de uma forma diferente. Então, se você perceber, a maioria das ofertas que escalaram de emagrecimento usam um mecanismo que funciona. Só que qual é o problema dele? O mecanismo do Ozempic, do Monjaro, é o preço, é o valor, é o difícil acesso. O que eles fazem, eles deixam de forma acessível. Então, eles usam aquele mecanismo, surfam aquele mecanismo e colocam. Já por exemplo, o ED, você não vê um cara surfando, escalando múltiplos 7 dígitos com ED falando que é um novo Tadalafila ou um novo Viagra. Não, pelo contrário. Ele bate naquelas soluções. E eles vão mais para um lado curioso. Então, sempre tem aquele, sei lá, truque do gorila, o truque dos africanos, o truque... Sempre algo nesse sentido curioso também, entende? Então, Inclusive, isso é lógico, né? Porque assim, o Tadala é barato, o Viagra é barato, e aí, é lógico que você não vai dizer que é mais barato, não tem como, né? A gente vende um ticket médio mais caro que eles, e isso é uma coisa muito importante, o Cardonski. Muita gente que começa no mercado de copy, que acha que copy é um escritor, que escritor tende a galera pensar que é criativo. Não, os melhores copywriters que eu conheço eram caras extremamente racionais. Analíticos, né? É claro que para criativo, eu acredito que precisa de umas habilidades ali de criatividade, mas nem sempre. não. Se o cara consegue desenvolver a habilidade de espionagem e verificação de tendência, ele vai conseguir ver essas tendências e ficar bom, entendeu? Então, eu acredito que é uma coisa, uma quebra de padrão que a maioria das pessoas estão começando, acha que tem que ser, e não. O cara tem que ser racional, tem que ser bom de perceber padrão, e isso no tráfego também é legal. Já a gente vai falar um pouco de tráfego com o Luiz, que é um fera. E é isso, cara. Sim, não, tipo, geralmente os copies de criativa, principalmente, pelo menos os que eu vejo escalando muito, principalmente nos Estados Unidos ou Brasil, eles são pessoas que conseguem usar bem a biblioteca de anúncios, conseguir analisar padrões ali de formato, de copy, saber para onde as pessoas estão indo. E criatividade é algo que eu acho que não é 80-20 para um copy, entendeu? Não é aquela coisa de, tipo, de filme, sabe? Do escritor que vê um docs em branco e começa a escrever. Não, geralmente o cara, ele é um analista ali, ele separa em blocos e faz, de fato, um quebra-cabeça ali, vai montando... Sistematiza, né? E isso também funciona muito com o criativo. Então, eu acredito que eu hoje em dia, eu não me considero o melhor copy de criativo da nossa operação. Inclusive, Sara, eu considero ela melhor que eu. E eu acho que tem certas habilidades de criatividade nela que acabam diferenciando isso, sabe? Mas o contraponto disso também é que os criativos que a gente mais escalou foram basicamente a gente analisando padrões de ofertas dos Estados Unidos, trazendo para o Brasil, usando o mesmo formato que estava funcionando lá nos Estados Unidos, e modificando a cópia para o Brasil, basicamente. Então, os criativos que antigamente escalaram muito, foi ela que inventou. Tipo assim, ela tirou da cabeça vendo um podcast, vendo um tendência de TikTok, só que não escalou tanto. Então, é algo também que eu acho que, beleza, exige criatividade, exige, mas não acho que é o diferencial. O diferencial é, de fato, a análise de mercado, análise de padrão, e você conseguir identificar aqueles pontos ali e aplicar ali, principalmente na sua VSL. Eu acho que a VSL é o principal, onde você, assim, você precisa analisar o mercado inteiro no geral, as tendências brasileiras, as tendências mundiais também, porque, assim, as coisas que acontecem nos Estados Unidos, provavelmente, sei lá, em 6 meses, vai acontecer no Brasil. Ou até um pouco mais de tempo, assim. Então, a gente viu esse padrão. Não é à toa que a gente escalou nossa primeira oferta aqui. Provavelmente, a gente foi uma das primeiras pessoas que usou IA na VSL, na época em que todo mundo dizia que no Brasil você só consegue rodar com superestrutura, contratando ator, contratando atriz, principalmente no nicho que a gente ia rodar. E não deu outra, entendeu? Tipo,
A gente também trouxe o formato vertical, né, da VSL, que é muito importante. A gente viu esse padrão nos Estados Unidos e a gente via que todas as VSLs eram feitas com IA, vertical, com aquele efeito dopamina, onde o especialista aparece pouquíssimas vezes. E, basicamente, a gente falou, se dá certo nos Estados Unidos, vai dar certo aqui. E não deu outra. Então, tipo, é basicamente análise de mercado. E quando você tem, sei lá, uma ferramenta tipo o American Swipe, antigamente a gente nem tinha acesso a isso, né? A gente tinha que quebrar cloaker mesmo, tipo, pagar alguém para quebrar cloaker e ter acesso às ofertas. E quando você tem acesso a uma biblioteca de anúncio ali, uma biblioteca de anúncio não, de VSL, no qual você vê várias VSLs que já escalaram, né? Uma coisa que todo mundo, sei lá, bate muito na hora de escrever uma copy, tem muita dúvida na minha imersão sobre isso, eu devo pegar uma copy que está escalando no momento ou pegar outras? Tipo, todas que estão no American Swipe, uma hora escalou. Uma hora, tipo, foi bem. Então, não é para você pegar uma copy e dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Basicamente, você pegar ali, pegar umas 5 copies diferentes e entender o padrão que tem ali, sabe? E no Brasil, eu percebo que o que mais diferencia a copy aqui não é o background store, não é o product build, a oferta, o fechamento. Eu sempre fui bem genérico nessas partes. Mas a tese de marketing sempre foi algo que, tipo, sempre diferenciou muito no Brasil. A lead e a tese de marketing. Eram coisas que, tipo, que eu mais focava, que eu mais testava no teste AB. Show. E dentro dessa linha, né, você deu basicamente uma visão completa aqui de copy e VSL. O que vocês acham aí, galera? Depois disso daí, fecharam esse ponto. Qual o próximo passo? Qual a próxima preocupação? Para onde a gente deve se voltar para fazer os 7 dígitos mensais? Acredito que seja teste, né? Boa. Teste, sem dúvida. Testar muita coisa, principalmente criativo. Mas a partir do momento que você acerta um criativo, testar coisas na estrutura que eu acho que também foi o que mudou pra gente. O que fez a gente conseguir ficar 6 meses, 7 meses escalados com uma oferta muito forte aqui no Brasil, eu acredito que seja os testes, a frequência de testes que a gente fazia, a quantidade de testes que a gente fazia. E foi tipo, esses testezinhos vão mudando muito o jogo, porque tipo, você tá bem. Aí você faz um teste de, por exemplo, uma pré-sell que aumenta 30% de ROI, é um aumento absurdo, entendeu? Então, tipo, esses testezinhos... E acontece com frequência. Quando você tá com uma oferta bem, você acertar outras coisas ali dentro é muito mais fácil. Tanto em questão de criativo, quanto em questão de estrutura. Funil, pré-sell, mini gancho, mini lead. É muito mais fácil acertar quando você já tá acertando, entendeu? Um teste muito assertivo que eu gosto de fazer também basicamente, eu pego o ângulo geral da VSL, então, sei lá, o ângulo geral da VSL é falando sobre o sal do Himalaia, né? O sal rosa. Então, vou bater nisso a VSL toda. Mas, aí eu vou fazer uma lead para testar, sei lá, vou testar uma lead só. Só que eu faço variações dessa lead com elementos curiosidades que vão depois fazer congruência com esse ângulo. Então, assim, basicamente, eu tenho o sal do Himalaia, que eu vou falar no meio da lead sobre ele. Mas antes disso, eu falo que é, tipo, o truque do sal japonês, o truque de alguma coisa, tipo, ou o segredo da tribo indígena, algo nesse sentido, que aí, no início, eu vou bater nisso, e depois eu vou fazer, tipo, uma congruência. Vou falar, tipo, que esse mesmo segredo é algo que é conhecido como alguma coisa do sal rosa. Que seria o elemento de curiosidade. O elemento de curiosidade. E esses elementos de curiosidade, você só, tipo assim, geralmente eu faço uma pesquisa ou no Google Trends ou até usando o ChatGPT para identificar. E não só isso também, você consegue enxergar isso até no American Swipe. Você consegue ver ali, então tem alguns, né, sei lá, cúrcuma, algo nesse sentido, então é algo que já está no popular ali, sabe? Então, às vezes você dá uma diferenciada, você já, tipo, consegue fazer uma oferta diferente ali, entende? Então, sei lá, teve uma época que nos Estados Unidos estava rodando bastante o truque da esponja para AID, né? Aí aqui no Brasil, a gente testou o truque da esponja com mel, por exemplo. Então, só essa diferenciada já mudou bastante. Então, tem várias coisas nesse sentido, sabe? Você vai trocando e você vai colocando um mecanismo validado naquilo, entende? Teve um teste, o mais importante, eu acho que foi um teste que a gente fez, que na época foi de ter saído de afiliado para produtor. Foi o teste mais importante que a gente fez. Porque, tipo, como afiliado, foi o que o Carlos falou, a gente começou lucrando R$5.000 no mês, R$4.000 no mês. Aí, quando a gente falou assim, pô, a gente tá com CPA de, por exemplo, R$100 aqui. E como afiliado, nosso ticket médio não vai passar de 170, não vai passar de 160.
Então, a gente tem que fazer alguma forma, porque, tipo, um CPA de R$100 de Nutra não é ruim. O ticket médio de Nutra é para ser um ticket médio mais alto. E como afiliado, a gente não tinha como fazer isso. Não tinha como a gente mexer em order bump, não tinha como a gente mexer em upsell. E a nossa porcentagem era limitada, né? Porque o cara era o produtor, ele tinha que receber também. Aí, a gente fez esse teste AB, a gente não parou de rodar como afiliado. A gente chegou e falou, pô, vamos ver como seria como produtor. Aí a gente mudou de plataforma, veio pra Page, né? E no primeiro dia o ROI foi completamente outro. Tipo, a gente tava numa fase de pré-escala, assim, com poucas campanhas ativas e, tipo, como afiliado, 1.30, 1.40 de ROI. E aí, como produtor, 2.30, 2.40 de ROI no mesmo dia. Os mesmos criativos rodando, tudo, a mesma coisa. Só mudou que a gente era produtor, a gente tava recebendo todo o back-end, todo o ticket mesmo do nosso produto. E outro a gente era afiliado com 66% de comissão, entendeu? Sim. Então, tipo, esse foi o nosso primeiro teste grande, assim, que a gente fez e, tipo, mudou completamente. A partir do momento que a gente saiu de 1,40 de ROI para 2,30, a gente escala. Assim, isso é uma tendência comum, né? O principal diferencial, eu acho que é a gente tem que testar a oferta antes, como afiliado, para depois você pensar em ser produtor. Principalmente se você está iniciando. Então, a gente fez basicamente isso, né? A gente testou a oferta. O produto só é mostrado e só é falado o nome do produto lá para 38 minutos, 40 minutos. Então, no início, assim, pouco importa o nome do produto, para ser sincero. Tipo, hoje em dia eu entendo... Antes eu pensava que não diferenciava muito, mas diferencia muito o nome do produto. Mas eu acho que não é o essencial, assim, para você testar uma oferta. Se a oferta está dando 1.3 de ROI, 1.6 de ROI, você consegue fazer um cálculo e saber se você fosse produtor, quanto seria. Então, assim, sendo produtor, seria para 2 de ROI. E ainda mais, eu colocando o nome do produto ligado com o mecanismo, também aumenta muito. Então, tudo isso tem a ver também. Às vezes, até a fórmula do produto ali que você tem, você pode fazer... usar ele como ângulo de curiosidade, especificar os ingredientes na tese de marketing. E isso também aumenta a conversão, esse tipo de coisa, sabe? Sim. E todos esses testes aí que vocês estão falando, eles precisam de tráfego, correto? Precisa de tráfego. E assim, eu entendo que da mesma forma que vocês acabaram criando uma metodologia, que o Cardão mencionou sobre copy, VSL, vocês devem ter criado também algo de tráfego. E aí a minha pergunta é, como eu faço para testar e escalar Nutra? A gente vai passar completamente a estrutura que a gente faz, tá? Porque, tipo, tem a produção, né? Que é uma parte à parte, que às vezes não tem muita relação com a nossa análise de métrica aqui, só na parte de passar informação para o outro lado. E porque aqui a gente vai estar otimizando nosso tráfego, a gente vai estar otimizando campanha durante o dia, de um dia para o outro. Então, acaba que não tem muita ligação com a parte de copy, essa parte. Mas, tipo, normalmente a criação, a gente já inicia uma oferta com, por exemplo, 2 leads, 5 criativos, e a gente deixa esses 5 criativos gastarem. A gente tem que colher métrica. Inicialmente, no nosso tráfego, é o principal objetivo, colher métrica. A gente bota lá 3 dias para a gente ver métrica de VSL, ver métrica de retenção, ver métrica de criativo, ver métrica de, por exemplo, IC da nossa oferta, CPC da nossa oferta média, CPM, ver se alguma conta está entregando muito mal. Então, tipo, esses primeiros testes é muito mais para colher métrica do que para vender. Porque é muito difícil você já chegar acertando um criativo que vai escalar a sua oferta. Você tem que entender o seu padrão de oferta ali. Cada oferta tem um padrão. Tanto de horário, quanto de venda, assim, de pico de venda. Toda oferta tem um padrão. Então, a gente normalmente inicia jogando 5 criativos completamente diferentes um do outro para a gente conseguir entender qual público está engajando mais, qual criativo está performando mais conforme as métricas dela. E qual linha seguir a partir dali. Por isso que a gente inicia com 5, mas geralmente depois que a gente entende ali a linha de raciocínio que a gente deve seguir, a gente já aumenta para 15, né? E já vai diversificando muito mais o que a gente está fazendo na parte de criação. Isso. Mas e no tráfego, o que a gente faz? Normalmente a gente sobe esses 5 com meio ticket. Que a gente hoje em dia tem, né? Mas normalmente quando você vai começar uma oferta, você não tem o valor do seu ticket médio. Aí o que a gente faz, por exemplo, em Nutra a gente tem 3 checkouts, por exemplo. A gente pega a somatória dos 3, divide por 3 e tem uma média. Divide por 2 é a metade do ticket. Aí a gente começa a oferta com metade do ticket, todas as campanhas de teste, e a gente não otimiza teste, normalmente. Só no segundo dia. A gente deixa gastar 2 dias sem otimização, pra gente realmente colher métrica. Aí no segundo dia a gente já corta o que não vendeu.
Nessa primeira otimização, que é 5 criativos, esse primeiro teste de criativo, provavelmente a gente vai deixar até mais tempo, você ligou? Só para realmente conseguir colher métrica. Ô Luiz, só uma dúvida aqui. Vocês rodam ABO ou CBO? CBO. E a ABO tá acabando, né? Várias contas de anúncio hoje em dia não tem mais ABO. Você consegue fazer umas modificações lá nas campanhas, mas o ABO tá acabando. Aí você roda CBO 115? Não, 131. 131. Mas Legal. isso pode variar. 151 pode funcionar também, porque depende do orçamento que você tá botando na campanha. Como a gente... Nos Estados Unidos, a galera roda com, tipo, iniciando campanha com R$1.000 de teste, porque é 1.000 ticket. Aí eles conseguem botar 5 conjuntos e o Facebook consegue trabalhar com a inteligência deles de forma melhor na distribuição de orçamento lá. CBO 131, meio ticket. Meio ticket Aí, e não deixa otimiza rodar. no primeiro dia, Não continua. otimiza nos 2 primeiros dias. Só corta. No final do segundo dia a gente corta. Aí, a partir desse momento, a gente analisa tanto com a equipe de copy quanto a equipe de tráfego. A gente vê todas as métricas dos criativos, hook rate, retenção de body de corpo. Aí a gente vê as métricas da VSL, métrica de pré-sell, métrica de passagem. A gente analisa tudo isso e a partir daí a gente já vai para o teste de 15, para entender mais qual tipo de criativo está atingindo aquele público. E aí a estrutura do de 15 já é diferente. Tipo, a de 5 a gente faz 5 corpos e 5 hooks. Aí da de 15 a gente já faz 3 corpos e cada um com 5 hooks, entendeu? E aí dá no total 15, que aí a gente já diferencia, por exemplo, a passagem de hook rate, né? É algo que a gente percebeu que existe um padrão que a maioria dos nossos criativos que mais escalaram tinham mais de 60 de hook rate, mais de 70. Então, a gente tenta buscar isso e, ao mesmo tempo, saber se o corpo está ali conseguindo converter, né? Então, geralmente, quando o CPC está alto, o hook rate tá bom e o CPC está alto. Aí a gente vai lá e melhora a escassez. Eu geralmente divido o criativo em hook, corpo, escassez e CTA. Então, se o CPC, né, o custo por clique ali estiver alto, eu faço um remake daquele criativo, né, onde eu vejo que o problema está só no CPC. Então, eu melhoro a escassez. Então, em vez de fazer 5 variações de gancho, eu faço 5 variações de escassez e de CTA. E aí, eu melhorando o CPC e permanecendo com aquele hook rate, eu vejo qual teve a melhor conversão ali, se diminuir no CPC, aumentou a conversão ou não. Então, tudo isso influencia. E aí, se caso não aumente nada, não melhore nada, mesmo tendo diminuído o CPC, eu vi que aquele corpo não é o suficiente para converter. E aí, às vezes, se você, se aquele criativo, por exemplo, já aconteceu de um criativo escalar para a performance, o que eu faço, geralmente, é melhorar isso, né, diminuir o CPC, e aí, caso não melhore, eu coloco uma pré-sell angulada para aquele criativo. Então, eu pego o criativo e resumo numa pré-sell, assim, faço uma thumb e tal. E aí, caso também não dê certo, a gente descarta e aí parte para outra linha de raciocínio, entendeu? Nessa segunda levada, o tráfego não muda nada. Continua na mesma parada de análise de métrica de 3 dias, 2 dias, no segundo dia corta, o que não vendeu, no terceiro roda só o que vendeu. A gente mantém essa estrutura, mesmo com essa mudança de criativo, mudança de quantidade de ad, a gente mantém essa estrutura. A gente continua nesse padrão, descarta mesmo o que não performou e trabalha em cima do que performa, entendeu? Tanto na parte de criação depois, para, por exemplo, fazer variações desse ad, quanto na parte de tráfego. Vamos lá. Rodou o primeiro dia, fez 2 vendas, passou com ROI. A nossa análise é muito mais no teste CPA e ROI. Entendeu? A gente não olha outras métricas muito. A gente quer ver o que tem CPA interessante em período de teste, que é ali um momento onde está com o orçamento reduzido, então o que é bom tem que performar. E a gente vê como ele performa nesse período de teste, vê se encaixa na nossa métrica de ROI, vê se encaixa na nossa métrica de CPA. Se encaixar no primeiro dia se já fizer, por exemplo, 2 vendas no primeiro dia e encaixar ROI e CPA, a gente já vai passar para uma próxima fase de tráfego. Se não performar no primeiro dia, a gente ainda vai estar o segundo dia para rodar. Se só tiver feito uma venda, vai ter o terceiro. Entendi. Se não tiver, já vai ser cortado no segundo dia. E Luiz, enquanto você vai dando esses exemplos, explicando, até a sua tomada de decisão de como é o valor de início de campanha, deixando claro para a galera, o momento, se a gente bater assim exemplo, sei lá, começou com um valor de 200, depois na segunda etapa eu vou para 400, como é que você faz isso daí? Bom, passou da fase de teste de criativo, que foi lá, bateu o nosso CPA e bateu o nosso ROI, a gente já passa para uma pré-escala 1, que são 5 campanhas já com o ticket cheio. Lembrando que no teste a gente começa com uma campanha só para cada ad,
e deixa gastar 3 dias. Na pré-escala 1, a gente vai ter a janela de observação de 3 dias, de 3 dias também, uma melhor de 3, vamos dizer assim. Mas só que a gente otimiza já. Na parte de pré-escala, a gente já começa a otimizar a campanha até com o intuito de escala, de ganhar dinheiro já. Porque aí agora a gente quer ver se o criativo que testou e passou aguenta orçamento. Essa é a intenção da pré-escala 1 e da pré-escala 2, que são as próximas 2 fases. Que são basicamente formas de entender o padrão daquele criativo e se ele consegue dinheiro mesmo. Que é 5 campanhas de ticket cheio e a gente deixa rodar 3 dias, teoricamente. Se rodar o primeiro dia bem, tipo, batendo CPA e batendo ROI também, principalmente ROI já nessa fase, porque aqui a gente já tá com volume. Então, se tá com volume e tá dando ROI, a gente vai sempre aumentar a quantidade de campanhas para conseguir aumentar a nossa escala e conseguir vender mais. Então, se bater ROI na pré-escala 1, bater um ROI bom, e a gente conseguir ver que tem uma performance ali, a gente já vai passar para a próxima fase. Se, por exemplo, não foi mal, não ficou negativo, mas não foi bem também, a gente vai manter na mesma fase no primeiro dia. Segundo dia, a mesma coisa. Bateu o ROI no segundo dia, mesmo não tendo batendo no primeiro, mesmo na somatória não tá com ROI acima, no segundo dia, se bater o ROI, a gente vai passar também. Entendi. Porque a gente tá dando aquela janela a oportunidade dele performar. E performando, a gente quer ver se ele com mais orçamento vai performar. E com mais orçamento, a tendência é ir performando, entendeu? Porque é a matemática dos grandes números. Com grandes números, a resposta vem, as métricas vêm. Então, tipo, conforme vai passando o ROI, a gente vai aumentando o dinheiro nele. Não importa CPA, não importa IC, não importa CPC, não importa CPM, o que a gente quer nessas fases é ROI, para a gente realmente conseguir escalar. Então, a gente tem essa janela de 3 dias. Performou mal no primeiro, performou mal no segundo, é uma melhor de 3. Não tem como performar, se performar no terceiro passar, entendeu? Então, se performar mal 2 vezes seguidas, a gente já corta. Ou se performar mal, bem, mal, corta. Então, tipo, é uma melhor de 3 mesmo. Entendi. Tem que ser bom. Se passar de primeira, ótimo. Mas se não passar de primeira, tem que ser bom antes das 3, entendeu? Entendi. E nesses 3 dias é ticket cheio para cada um desses 3 dias. Ticket cheio. 5 campanhas de ticket cheio, subindo todo dia. Boa. Muita gente fala para reativar a campanha, muita gente fala para subir campanha. Isso são testes, né? O nosso padrão, o que deu certo pra gente foi subir campanha todo dia, mas quando a gente tá em escala, tem que estar testando sempre todos os outros tipos de formato que todo mundo fala, porque realmente não existe só uma forma de fazer tráfego, entendeu? A gente que roda há muito tempo consegue ver que quando você tá escalado, você consegue fazer muitas outras coisas no tráfego que dá certo pra caralho também. Então, tipo, tráfego é teste. Igual todo o mercado de resposta direta, entendeu? A gente tem que estar testando o tempo todo. Mas o nosso padrão, o que deu certo pra gente foi essa metodologia de, tipo, ir passando de fase aos poucos e validando os criativos aos poucos para realmente chegar na fase de escala e conseguir tá com a grana sem medo, entendeu? E como é a fase de escala? A fase de escala é... Vamos lá. Aí eu não falei da segunda fase ainda. Exato, é isso que eu pedi para ele falar. Não passando da pré-escala, a gente não volta. A gente não tem volta. Morreu ali o cara. Não passou da pré-escala 1, a gente não tem volta para ele. A gente nem passa essas informações para copy, porque a gente vai fazer remake do que escala, do que passa para pré-escala 2. Se não passou de pré-escala 1, a gente já descarta o Ed. Se passou, a gente vai para a segunda fase, pré-escala 2, que já é o dobro de campanhas, com o ticket cheio ainda, não muda o orçamento. Beleza. Pode ser que em uma futura oferta a gente mude? Pode, porque é tudo teste. Mas, tipo, normalmente a gente mantém o ticket cheio ainda e só dobra o número de campanhas. Se a gente vê performance, aí vai para escala. Quantos dias nessa segunda? Mesma coisa, janela de 3 dias também, melhor de 3. Se performar em 2, se performar no primeiro passa, se performar no segundo passa. Se não performar em nenhum dos 2 primeiros, já vai ser cortado. Qual o orçamento da campanha? Ticket cheio também. Cheio também? Para escala 1, ticket cheio, teste, meio ticket, e para escala 2, ticket cheio também. E a gente repara que a gente foi dobrando, tipo, foi de 5 para 10 agora. Então, a escala vai ser a mesma coisa, a gente vai dobrar. Mas lembra que eu falei que na pré-escala 1 a gente não voltava, né? A gente não retrocedia o Ed para teste. Mas porque ele não performou com orçamento baixo. Pré-escala 1 já é um orçamento ainda considerado baixo. Entendeu? Aí, na pré-escala 2 já é diferente. Se não performar na pré-escala 2, a gente ainda tem o gap dele de testar mais uma vez em pré-escala 1. Entendi, de volta. Porque o Facebook tem muito essa questão de dia. Principalmente a gente que roda no Facebook, tem muita questão de dia, tem muita variação de conta, tem muita variação de muitas coisas de plataforma mesmo.
Então, tipo, a gente tenta dar mais chances para eles que já mostraram uma performance melhor que os outros, entendeu? Então, nessa fase de pré-escala 1 e pré-escala 2, a gente vai... Na pré-escala 1 a gente não retrocede, na pré-escala 2 a gente ainda retrocede. Dá uma chance pro Dá cara. uma chance. E na escala também, a gente vai passar de pré-escala 2 para escala, aí mas a janela de observação da escala já é diferente, porque aí é um orçamento já mais considerável, entendeu? E para ser mais cauteloso, a gente tem uma janela de observação menor. Se performa ou não performa, em um dia, tem um dia. Se a gente passou da pré-escala 2 para escala, tem que performar, porque é um ED considerado validado. Então, se ele não performar, a gente não tem como manter ele com orçamento alto. Então, a gente tem que descer ele. Mas aí sim, como esse Ed chegou em escala, ele gastou dinheiro, ele é bom, a gente viu isso nele. Então, a gente tem como dar mais chance na pré-escala 2, tem como dar mais chance na pré-escala 1. Mas chegou na pré-escala 1, não performou, acaba. É basicamente essa a nossa estrutura de tráfego hoje. Janela de observação em 3 dias no período de validação de criativo. E na escala, um dia de observação, porque é muito dinheiro rodando. E se tá na escala, eu acredito que, vamos supor que tá batendo CPA, tá batendo ROAS, que vocês querem, e vai acontecer um tempo, vai acontecer, nenhuma campanha dura para sempre, que ela começa a performar. O que é que vocês fazem? O criativo tá em escala há um tempo. Tá em escala há um tempo, tá 10 dias rodando, começou a parar de performar. O que é que você faz? É isso. A escala, a gente, por ser muito dinheiro, a gente acaba aceitando um ROI um pouco menor do que o nosso ideal. Porque a gente já está trabalhando com altos números, a gente está trabalhando com altos valores. Você aguenta quantos dias numa campanha que já performou bem 10 dias antes, e aí ela performou ruim um dia, performou 2 dias, quando é que você mexe? Quanto tempo você tem que esperar para mexer? Em escala, Escala. se ele performar tipo negativou no dia, eu já vou descer. Porque eu vou ter desce o todo orçamento. esse gap de Desse orçamento, desce a escala. Desce pra pré-escala. É, porque eu vou ter todo esse gap de pré-escala. Vão Entendi. ser uma melhor de 3, 2 vezes. Entendi. Então, se ele conseguir voltar a performar, ele vai voltar a performar nos outros Entendi. 2 períodos, Legal, entendeu? legal. Então, a gente não descarta nada que tá em escala. Nunca. O Ed tá escalado, a gente não vai descartar ele. A não ser que rejeitou completamente todas as contas, a gente não consegue mais subir. Tá. Aí a gente descarta. Até porque o processo de validação foi bem específico. É. Então, só pra masterizar aqui, para entender, basicamente a sua escala, você tem esses modelos, né? Que é teste, para escala 1, para escala 2 e teste. E basicamente a sua escala é duplicando campanha. Duplicando campanha É. e aumentando orçamento durante o dia. Boa. Porque isso é um senso comum, eu vejo muita gente no mercado falando, né? Não existe uma verdade absoluta no marketing direto, não existe, tá? Nunca vai existir, é tudo teste. Uhum. Uma coisa que dá certo para um, não dá certo para outro. Claro que tem algumas coisas que são verdade absoluta, mas como o formato de copy, que isso é mudável também, né? Mas eu vejo muita gente hoje falando que acho que é Facebook Advantage, né? Uma O coisa assim, Advantage. que é um negócio do Meta Ads, que hoje a melhor forma para escalar é ter uma campanha só e tacar o tráfego. Mano, isso é uma coisa que é muito discutida. A gente, inclusive, na nossa equipe, discute isso todo dia com nossos gestores, entendeu? A tendência de mercado, se você for parar para analisar todas as outras plataformas de tráfego, a inteligência artificial da plataforma que define o resultado que você está entregando, entendeu? Taboola é assim, as plataformas de nativos são assim, o Google Ads está se tornando assim, mesmo que está sendo muito complicado rodar Google Ads ou YouTube Ads esses últimos tempos aí. Mas é a IA, é a inteligência artificial da plataforma te ajudando a ter performance. Sim. Encontrando seu melhor público pela IA mesmo, pelo comportamento do que eles entregam. E, tipo, vamos parar para pensar que o Facebook hoje em dia é a plataforma de rede social com mais usuários do mundo inteiro. E Então, há mais tempo rodando. mais informação, mais Mais dados. dados. Talvez- Então, a talvez- tendência natural do Facebook é a IA entregar o melhor resultado. Você tem que deixar ela trabalhar. E até o conceito de IA vendo como uma empresa que precisa de lucro é assim. Você coloca a IA para assim, deixa eu trabalhar. Joga Machine dinheiro em mim learning. que eu vou atrás para você. É machine Isso. learning. Eles têm muita informação e muita coisa para aprender. Talvez não seja o mais forte, talvez até seja. Eu vejo muita gente falando que por exemplo, tem o Dairo. Dário, Você conhece o Dairo? Ele fala muito disso e, tipo, ele tem mais de 40 mil alunos que performam muito bem dessa forma. E é uma forma completamente diferente do que o resto todo do mercado faz. Porque se você for parar para conversar com as pessoas do Direct Response, a galera duplica. Mas tem muita gente que ganha dinheiro de outra forma. Sim. Então, eu acho que a tendência é performar melhor dessa forma no futuro.
Sim, Hoje em dia ainda performa duplicando. maravilha. Hoje em dia ainda performa, porque a gente sabe que performa. A maioria do mercado ainda tá duplicando e tá ganhando muito dinheiro. Tem ali o Mas fato. também tem o outro lado. Também tem o outro lado, que é a tendência de mercado, que é a IA dominar a parada, entendeu? Top. Realmente, o machine learning mudar o Facebook. Realmente vai ter que cultivar a campanha, manter ela por 60 dias, igual é Taboola, igual é YouTube, igual um monte de plataformas, entendeu? Eu acho que a tendência natural do Top. Facebook é essa. Ô, Luiz, só pra gente fechar essa parte de tráfego aqui, hoje, por exemplo, vamos supor que eu tô rodando com budget de orçamento, né? É claro que se tiver dando ROI, vocês colocam a casa. Eu sei como é que funciona, né? Direct Response tá dando ROI, bota 50, 100k por dia, né? Mas vamos supor, se você tem um orçamento de 50k para rodar num dia, quanto desses 50k, proporcionalmente, está rodando o teste e quanto está em pré-escala Por que essa pergunta? Porque assim, ó, eu vejo que muita gente não testa e vê o teste como um gasto. Uhum, Mas não, o teste faz parte da operação. uhum. O teste é um insumo que você tem que usar para descobrir o que vai dar bom. Eu vejo muita gente com medo de gastar dinheiro para testar, porque na maioria das vezes o teste dá negativo. Quantos por cento, né? É. Sabe quantos por cento Quanto é que você bota? gasta hoje por dia, proporcionalmente, em teste? A nível de funil, é 40%. 40% os testes? Caramba. A gente tá colocando atualmente 40%, 60% com o principal, né? Uhum. E a gente faz variações ali de pré-sell, de lead, de mini lead, Legal. dentro desses 40%. Mas isso é hoje em dia, né? É. Quando a gente tava escaladaço, a gente tava com 80-20. 20% de teste. Pra gente conseguir escalar mesmo, botar muito dinheiro. Mas isso em nível de funil. Quando a gente tava escalado, a gente testava de todo dia. Todo Legal, dia. Todo dia legal. subindo campanha. Todo dia subindo 15 ads todo dia. Então, vamos lá, 15 vezes 7 é quanto? Eu tô ruim de cabeça agora aqui. 17, 35, 105. 105 ads por semana a gente testava, sem parar. E as campanhas de tráfego. Como a gente faz essa metodologia, eu nunca separo por orçamento. Sim, Eu separo imagino. pela quantidade de campanhas que eu tenho que subir. Só pra galera ter uma noção, porque, assim, as maiores empresas de Direct Response, as maiores do Brasil e do mundo, uma vez que você validou a VSL, né, a VSL tá convertendo lá, 80-20 é ficar testando criativo e ficar subindo campanha. Não Uhum. tem segredo. Uma vez que fiz a VSL, é isso, é criativo e talvez mudar uma lead ali, alguma coisa. E eu vejo muita gente que tem medo de gastar dinheiro com teste. Mas não. Esse teste tem que existir para vocês acharem o que vai dar bom. Os primeiros testes, geralmente, você não vai atrás de lucro, né? Você vai atrás de dados. Sim, Você dados. gasta é dinheiro, isso. você torna o dinheiro para receber dados ali para saber que caminho você vai seguir. A oferta já está pronta, né? Você precisa saber ali também. Acho que umas coisas mais importantes que o Luiz não citou também é você analisar a métrica da VSL, né? Pô, com certeza. No VTurb você consegue analisar ali. Então, geralmente, no VTurb eu coloco a retenção do pitch e eu também crio uma da retenção da lead. E aí, quando a gente está escalado, geralmente eu coloco também da tese de marketing, para saber a retenção da história, da tese de marketing, do product build, tudo. Top. Então, é uma retenção importante, porque ali você vai poder fazer basicamente um Frankenstein mesmo, né? Tipo, você pegar, trocar ali e ver que o background store tá tendo uma queda absurda. Então, aí você vai e troca o background store. Aí Esses você testes troca- têm que ser pensados, né? Tipo, você tem que... Por exemplo, a gente não vai testar uma pré-sell... tipo, a gente vai botar 40% do nosso orçamento em um teste de uma pré-sell completamente diferente do que a gente faz. A gente vai analisar o padrão do que está performando com a gente e vai adaptar os testes para o que está performando. Então, tipo, são testes pontuais que a tendência deles é performar. A tendência não é uma parada de sorte. A gente não está tentando uma parada que é novo, completamente novo. A gente está adaptando o que a gente já tem com a tendência de performar mais, entendeu? A intenção é sempre performar mais. Isso. Então, tipo, esse teste tem que ser analisado com base em métricas. Pra gente realmente fazer uma parada certeira e não botar 40% do nosso orçamento em uma parada que é ruim, entendeu? Ô, Luiz, e uma das dúvidas aí que fica, assim, a galera tem muito disso de, tipo, mexer na campanha, não mexer na campanha. Tá em escala. Como é que vocês fazem? Até, em média, quantas vezes vocês otimizam lá? Quando tá na escala principalmente, que tá indo muita grana. A gente normalmente olha pra mexer em campanha de 2 em 2 horas, porque tem muitos gaps, né, velho? Vou dar um exemplo, 8h40 a gente otimiza. Se, por exemplo, eu mexer em umas 3 campanhas, essas 3 campanhas que eu escalei, por exemplo, 8 da manhã, elas ainda vão ter um tempo para elas reativarem no Facebook e voltarem a gastar normalmente. E, nesse tempo, ainda tem o tempo do pitch.
que até o cara chegar no nosso pitch é mais 40 minutos, é mais Caramba, 46 pode minutos. Então, tipo, a gente tem uns 20 minutos de gap pra campanha voltar pro ar e mais 40 minutos para o cara chegar no pitch. E o cara não vai ser o primeiro cara que chegar no pitch que vai comprar. Então, tipo, a gente tem que dar o gap para a campanha voltar a gastar, para as pessoas chegarem no nosso pitch e para conseguir Pode crer, faz sentido. performar. Você tem o feedback correto, né? E é bom, cara. O feedback de 2 horas é... Putz. É isso, mas a gente não quer dizer que a gente não olha, né? A gente tá o Entendi. tempo todo olhando. A gente tá vendo quanto tá gastando, os gestores não saem da frente do PC. Mas para mexer mesmo, para realmente conseguir ser efetivo na nossa otimização, a gente tenta dar um espaço para a campanha, entendeu? Mas a gente também não... Por exemplo, a gente não mexe em todas as campanhas 8 da manhã. Então, tipo, a gente tá acompanhando e a campanha que a gente mexeu, a gente vai dar esse gap. As que a gente não mexeu, a gente vai esperar, vai ficar otimizando mesmo no meio do dia, assim. Não necessariamente nesse gap de 2 horas. Esse gap de 2 horas a gente dá para quem a gente mexeu, para campanhas que a gente mexeu. Campanhas que a gente não mexeu, a gente vai olhando e otimizando na hora mesmo. Porque a gente tá lá na frente do PC. Top. Ô, Matheus e Luiz, agora eu queria saber de vocês. Cara, como é que vocês conheceram a Pate e o que a Pate ajudou vocês? Assim, basicamente, quando a gente validou nossa oferta como afiliado, Não era na Pate? não era na Page. E a conversão do checkout era muito baixa. E a gente nem sabia disso, né? A A gente gente só, não- já percebeu isso quando a gente veio pra peixe. Foi. E, tipo, foi uma coisa que a gente ficou na dúvida por bastante tempo, até descobrir que, de fato, era realmente a Page que tinha mudado isso. Foi basicamente quando a gente mudou de afiliado para ser produtor, a gente primeiro achou que o fato da gente ter aumentado o nosso ROI absurdamente foi o fato da gente ter virado produtor. Só que não foi, tipo, foi... junto com ter virado produtor, a gente aumentaria o ROI ali, mas não dobraria o ROI. A gente fez o cálculo. A gente fez não o era pra ir pra 2,50. Não né? era. Era pra ter ido pra 2. É. Ou Era pra ir 1.9. Era 1.8, eu acho. É. E aí, era quando melhor. a gente saiu, né, dessa plataforma e quando a gente virou produtor, né, a gente foi através da H7. A gente conheceu, inclusive, aqui na Afiliados Brasil, do ano passado. Aí eu peguei o Cartãozinho. cartãozinho da H7, conversei com eles para ser produtor e eles recomendaram vocês. E aí a gente... Foi eu que entrei em contato, acho que foi com Lorena, da Page, a gerente. Conversei com ela e aí ela fez uma proposta e a gente entrou na Page, né? Eles falaram que era a melhor plataforma que tinha em relação à conversão e tudo, para cadastrar o produto. A gente cadastrou e, assim, na primeira vez que a gente já começou a testar como produtor, o nosso ROI já estava de 2.5. E antes da PayCal, né? É, Na a gente época nem tinha PayCal ainda. Isso era recuperação de e-mail, a Pay, quando você entra no checkout, você recebe uns 4, 5 e-mails em sequência ali, pra tentar recuperar logo no início. E aí, depois, quando a gente entrou em uma escala absurda, se eu não me engano, dezembro. Até foi antes, eu acho, foi em setembro, outubro ali. Tipo, a PayCal era 25% do nosso faturamento. Mensal Em escala. era só PayCal de recuperação de vendas e a conversão também do checkout era muito maior. Além também do checkout em si ser mais clean, né? Tipo, o checkout antigo que a gente tinha na outra plataforma era algo bem... Você tinha que preencher tudo de uma vez, era um monte de informação. O checkout da Page, o cara vai preenchendo por blocos, assim, isso também dá um dinamismo melhor. Eu aprendi isso também no curso de dropship que eu comprei na época lá, acho que tinha uns checkouts, né? Um checkout transparente que fala, que convertia mais do que o checkout padrão da Shopify, né? E o checkout da Page também, com certeza, foi um dos diferenciais, assim. A conversão, a recuperação por e-mail no início e depois a recuperação pela PayCal. Aí fez uma grande diferença. Fez com que a gente escalasse sem precisar se preocupar. Porque às vezes a gente podia sair no prejuízo no dia, mas no dia seguinte a gente tinha ali o ROI 2.5 só com o povo sendo recuperado, sabe? Então foi algo absurdo. Então teve aumento de conversão, que ele aumentou no baixo do baixo, aumentou 50% a 60% de conversão. Sim. Certo? Eu sei disso porque os clientes que vêm pra gente, eles alegam isso. É aumento de média 50%. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. Para produto físico a gente converte muito mesmo, né? A gente é de longe os melhores. É tanto que as maiores logísticas e fábricas do Brasil nos indicam. Por quê? Porque a logística e fábrica só ganha dinheiro quando o cliente vende. E ele sabe que se o cliente for para peito, ele vai vender mais. Então, eles indicam a gente por causa disso. Porque eles sabem que só dá para escalar na peito, né? Outro benefício que eu acho que vocês não comentaram, que é o fluxo rápido de saque.
Sim. né? Porque isso quem foi- cuida disso mais é Bitten, a gente É. acaba não olhando muito. Porque Quando a gente tava noutra plataforma, a gente teve que parar por 15 dias. A gente tava em não, pré-escala, pode a gente não tinha mais caixa. A gente parou 15 dias pra esperar o saque pra voltar a rodar. A oferta escala, tipo assim, a oferta tava em pré-escala 2. Foi a primeira pré-escala 2 da gente. Um a gente tempão parado. ficou 15 dias parados. 15 dias no nosso mercado, você sabe que... E a gente Aí ficou você- com medo de, tipo, quando voltasse não ia dar bom e tal. Mas aí, nesse mesmo período que a gente voltou, a gente já tava... Nesse mesmo período, esse gap, né? A gente tava já esperando o valor pra sacar. Junto com isso, a gente já tava conversando com a H7. Pra Então, a produzir gente os já potes. voltou já pra começar ali, já ser produtor na Page, né? É. E aí, depois disso, o saque era muito mais rápido, a gente conseguiu escalar muito melhor. Além também do traqueamento da Page ser excelente, comparado ao outro. A gente não conseguia ver nada no outro. A gente era afiliado, mas também, depois de um tempo, a gente fez parceria com o dono do produto. E ele abriu, assim, pra gente conseguir ver o traqueamento, mas não tinha como ver. Não era bem traqueado, sabe? E aí, quando a gente foi pra Page, a gente conseguia ver tudo. Tudo. Sobre, sei lá, se eu queria ver se o upsell 1 saia mais que o upsell 2 e no checkout 3, sabe? Então, tipo, essas coisas bem específicas, assim, foi algo que ajudou muito a otimizar também o nosso funil. E, Luiz, você que roda, seu cara do tráfego ali, como é para um gestor de tráfego, os dados que a Page dá de UTM, de traqueamento, fazem diferença para você? O traqueamento para tráfego é o mais importante, porque se você estiver vendendo e não sabe de onde está vendendo, não adianta de porra nenhuma. Você não vai saber o que fazer, literalmente. Você não vai saber onde botar dinheiro, você só vai estar lá botando dinheiro. E muitas vezes você provavelmente vai cortar uma coisa muito boa, ou vai deixar de botar dinheiro em uma coisa muito boa, ou vai gastar muito em uma coisa muito ruim e você não consegue ver. Quando o traqueamento tá ruim, acaba o dia. Você não consegue rodar no dia. Eu, normalmente, se tem algum problema de traqueamento, eu pauso as campanhas do dia, eu não rodo. Porque não tem como rodar sem traqueamento hoje em dia, entendeu? Não dá. E o Facebook marca tudo errado. As outras plataformas até marcam mais certinho, mas o Facebook, se você não tiver um traqueamento bom, você não roda, não. E o bom da Page, né? Muitos clientes nos alegam, a gente criou isso justamente porque nossos clientes pediram pra gente lá no passado, né? Hoje, na Page, você consegue traquear a venda de 3 formas diferentes, né? Tem as UTM lá, tem o relatório de UTM, tem o SRC, você consegue ver ali na venda, e a gente ainda tem um tracker interno, né? Então, assim, nosso cliente ele não fica sem saber onde é que tá vindo a venda. É impossível, entendeu? Então, isso ajuda muito, principalmente em escala. E direct response. Direct response, né? Otimização também de funil, né? Completamente. A Page, a gente criou, né? Só bota para até comentar aqui comigo, mais que é o cara de produto. Mas a gente criou a Page. O nosso propósito final é entregar performance para vocês. Né? Que tipo de performance? É uma conversão maior, é uma estrutura robusta. Quantas vezes vocês rodaram nesses 1 ano e meio que a Page caiu? Nunca caiu. Entendeu? Nem Então, dia assim, de checkout ruim. Várias outras plataformas tem um dia que o checkout está um pouco abaixo, a gente sente isso não muito tem essas pouco. oscilações. Então, assim, a gente se preocupa muito com a galera do Direct Response, né? Vocês sabem, vocês devem ter visto vários funis, os maiores do Brasil estão na Page. Não é à toa, né? Nosso checkout é muito estável, né? A gente, além de converter mais, a gente dá esse benefício de ter um fluxo de caixa rápido para o cara conseguir escalar, né? Que faz muita diferença. Porque, assim, nossos concorrentes, pô, D mais 30, D mais 15, o cara não consegue escalar. Sim, o suporte também contra plagiadores também foi algo que ajudou bastante, né? Eu via muita A gente derrubou muita muita oferta. coisa. Mandava pra Thales, assim, um link, ele via que era a nossa oferta, derrubava. Geralmente esses caras, a maioria deles não rodavam na Page, né? Porque sabiam que se rodasse também ia cair. Aí a maioria que rodou já caiu no mesmo dia. Assim, ó, a galera que tenta plagiar na Page ou não sabe quem é a gente, ou tá louco das ideias. Porque a gente aqui, não aceita de maneira alguma plágio e nem fraude. Tolerância zero. Falando ainda de conversão, dos pontos principais, assim, é que igual vocês estão lá no Direct Response, na operação, testando, buscando conversão, a Page também faz isso. A gente tem um time específico só para testar, medir, analisar a performance de conversão o tempo inteiro, de várias formas diferentes. Na parte mais de back-end, mais dentro de tecnologia, na parte com subadquirente e tudo mais, até na parte diretamente no checkout. Então, nosso time está o tempo inteiro testando. Então, é bem comum que você está ali do nada na Page, nunca vai para baixo, a gente está sempre acompanhando, vai aumentando a conversão. Então, você vai aumentando a conversão. A gente vai fazendo isso dali.
Então, quando a gente pensa em conversão, a gente não está pensando só, tipo, ah, não, vamos mudar uma coisa aqui no checkout. Não é só essa coisa rasa. Aí não faz. A gente está olhando o que vai te dar ferramentas para vocês conseguirem aumentarem ali a conversão. Igual essa parte do relatório. Se você parar para pensar, tem itens que são indiretos. Como, pô, se você tiver alguém plagiando, cara, vai baixar sua conversão. Entendeu? Então, tem vários fatores ali. E a gente se orgulha muito disso. O nosso time, ele pega lá e está lá testando. Cara, a gente está para sair vários novos testes ali. A gente rodou o teste essa semana, a gente faz isso até muito em parceria, né, com os produtores, né? Em breve eu também vou convidar vocês aí para alguns testes com a gente ali. E assim, a gente teve um teste agora essa semana que aumentou 12%. É um modelo de checkout novo. Sabe? 12% é pra caramba. E, pô, pra caramba. Pô, Aquele preto e branco? Exato, cara. Isso daí, cara. Para infoproduto, cara, ele tá convertendo muito. Tá. Para produto físico, tem algumas pessoas testando. O que é que a gente faz, né? Quando o time desenvolve, aí eu que sou o cara do relacionamento, eu chamo um produtor que não tá em escala, porque é perigoso o cara testar em escala, né? Eu chamo produtores que não estão em escala e eu peço para ele testar e me passar os dados. E aí Mas até em escala é interessante. Eu acho que até um pouco É mais melhor, interessante. se pá. Porque assim, em escala é muito mais fácil de ver. Esses testes, na Beleza. real, eles... Vou chamar vocês em escala pro Chamar vocês em teste. escala. Demorou. Esses testes, eles, na verdade, eu acho que uma coisa que a gente pecou muito no início foi não testar muita coisa quando a gente estava escalado. Justamente porque a gente achava que... Tava bom. Não, que a gente tinha que continuar no que estava dando bom. Só que o melhor momento para você testar coisa é quando você está em escala. Você está empurrando Exatamente. lead qualificado, Boa. você está convertendo muito. Então, a variedade de testes que você tem que fazer ali para aumentar a conversão tem que ser nesse momento. Porque do que adianta você testar quando você não tem nada dando bom? Né? Você vai testar ali na fase de Se teste. não converter, vai ser culpa do checkout? Ou vai ser culpa da oferta do Você cara? vai eliminar todas as variáveis. Quando você está escalado, você elimina todas as variáveis. Ou seja, está tudo dando certo ali. Se a gente testar algo e der errado, é o teste que está dando ruim. Perfeito. Mas quando você está testando algo que já está dando merda em tudo, pode ser a oferta, pode ser o criativo, pode ser a pré-sell, pode ser a landing page, pode ser milhares de coisas. Então, geralmente na escala que a gente testa muita coisa, entendeu? Perfeito. Então, é algo inclusive que a gente aprendeu com o Acharaf. Não sei se vocês conhecem ele. Ele passou essa visão pra gente. Foi na Afiliados do Brasil do ano passado também, que a gente não fazia isso. A gente basicamente não testava quando estava escalado. A gente só focava em fazer mais do mesmo. E aí, quando ele passou essa visão pra gente, a gente identificou. E foi assim que a gente acertou, por exemplo, a nossa primeira lead. Não, nossa primeira lead que mais escalou. Foi assim que a gente acertou. Então, a gente estava escalando. Aí eu fui lá e, soquei 5 leads e uma bateu. Top. E essa bateu, é o que mais bateu até hoje, entendeu? E foi algo que aumentou a conversão absurdamente. A gente estava em escala, a gente chegou a uma escala absurda, de um ad vender, sei lá, 180 mil no dia. Algo nesse sentido, sabe? Então, era absurdo. Pro Brasil, na época, também era algo absurdo. Então, as pessoas, quando eu postava, sei lá, no outro Instagram, né, no Cardonski Copy, as pessoas não acreditavam que eu rodava Brasil. Justamente porque esses resultados eram algo que as pessoas falavam que não era possível. E ainda mais falando algo que eu alegava, né? Que minha VSL era de A, eu não tinha superestrutura, não era nada nesse sentido, era nutracêutico Brasil. Então, eu acho que a parte mais importante disso é essa testagem na hora que você está escalando. E uma coisa que eu vejo na Page, principalmente das pessoas que eu conheço, é que a maioria das pessoas que entram na minha imersão, geralmente são pessoas que elas não têm condições de conseguir comprar uma mentoria do Philemon, do Derek, do Bife. E isso acaba, obviamente, trazendo muita gente topo de funil, né? Mas algumas pessoas acabam aproveitando bastante ali, até mudando a vida delas ali. Foi uma coisa, inclusive, que me impressionou. Eu não vi na prática. Eu vi na prática pela primeira vez na Black Academy, quando a gente foi lá, né, no evento que teve do Bife. E um cara chegou para mim e falou que ele aprendeu, ele só estava ali por minha causa. Porque ele... 3 meses, não foi o que ele falou? Foi em 3 meses, ele já entrou em uma operação na gringa, onde ele estava sendo copy, na gringa ali. Eu nem ensino isso, eu nem ensino a ser copy, né? Eu ensino, o que eu sei basicamente, né? Fazer VSL, essas coisas. Mas ele entrou como copy e ele estava lá na Black Academy. Então foi algo, mostrou na prática o que aquela pessoa sabia fazer. E o que acontece a maioria dessas pessoas que entram na minha imersão nem fazem ideia do que é a Page, né? E aí eu fiquei pensando, por que será isso? E foi uma coisa que eu, inclusive, estava falando com Sara ontem, a nossa copy. Ela perguntou e tal, se era interessante a Page ter um stand no Afiliados e tal. Eu falei, eu acho que para eles não vale tanto a pena, porque a Page geralmente é o ghetto que as pessoas que estão escaladas vão para aumentar a conversão, vão para escalar mais. Eles não querem qualquer um ali. Maturidade Não é aqui.
é tipo o último nível. Então, se você tá escalando, você vai pra Page, você vai escalar muito mais. Então, é basicamente isso. Até porque, para você entrar na Page, você não é só criar uma conta. Você tem que passar meio que até uma micro entrevista ali para saber o que você vai rodar, qual é o seu faturamento. Então, é algo que realmente é feito para poucas pessoas, um grupo fechado. E esse grupo fechado, eles têm a atenção devida ali, sabe? Então, tem Thales no WhatsApp que me dá dica quase todo dia. Todo dia. Quando o Bahia perde, ele me manda figurinha Pode do crer. Everton Ribeiro. Então, É isso várias aí. coisas assim nesse sentido que é aquela atenção para as pessoas, entende? Tipo, para as pessoas que estão rodando na Page. Sim. São certeza. só as pessoas que conseguiram acertar. E, ô, Matheus, eu não sei se pode falar, mas eu vou falar. Vocês chegaram a bater no dia mais de 150k, não foi? Foi. Eu acho que chegou perto de 200k. Aí, 180. Foi 180, eu acho. 180, 180. 180 num dia com um produto no Brasil. É uma oferta. E assim, cara, isso é muito legal porque a gente tá nesse momento, né, que tá todo mundo pros Estados Unidos. Realmente, os Estados Unidos dá pra escalar bastante, né? Mas, cara, foi a primeira oferta de vocês. Sim. Naquele tempo, acho que vocês tinham 4, 5 pessoas na equipe, É. certo? Tinha a Peitcal que dava o suporte ali, né? Um time de vendas, aumentando 25% do faturamento de vocês, colocando muita grana no bolso. Mas com 4, 5 pessoas na equipe, vocês meteram quase 200k por dia no Brasil. Agora vocês já estão com mais equipe, vocês estão mais estruturados, vocês já aprenderam bastante com os erros de vocês, e já vocês vão ter 2 produtos. 3 produtos, 4 produtos, né? E aí, cara, dá pra vender 500k por dia. Assim, os Estados Unidos, ele é um next level, né? É algo que, tipo, você vai entrar, mas eu não recomendo nem um pouco você entrar de primeira. Seja você com caixa gigantesco ou caixa minúsculo. Caixa minúsculo é impossível, né? Mas mesmo se você tem um caixa gigantesco, você seja dono de operação, você terceirize tudo, eu não recomendo. A gente conhece várias pessoas que seguiram esse exemplo aí. Tipo, os caras tinham um caixa de, sei lá, 800 mil, foi para os Estados Unidos de primeira, não sabia nada de copy, não sabia nada de nada, nunca rodou tráfego direto com Nutra, foi embarcando direto nos Estados Unidos e, assim, quebrou a cara, né? Tipo, no primeiro mês, assim, perdeu 300k, né, de prejuízo. Tipo, porque não sabia nada, não tinha tempo de tela, não conhece... Então, mesmo que você tenha um caixa grande, acho que o importante é, de fato, você ganhar tempo de tela ali, você entender o Sua equipe game. ganhar tempo de tela também é importante. Você entender o game ali, tipo, seja Brasil ou Latam, que você vê que as métricas são 10 vezes mais baratas. Você consegue testar a mesma coisa que você vai fazer nos Estados Unidos, é basicamente a mesma coisa, só que muito mais barato. Então você vai aprender muito, você vai errar bastante, aprender com seus erros, para aí sim, até você levantar. Se você já tiver o caixa, você vai para os Estados Unidos. Você acertou ali Brasil, acertou Latam, viu como é que é acertar uma oferta, viu como é o feeling de acertar, tanto em todas as áreas, seja a edição, seja você coordenar a operação, seja você na copy ou no tráfego. O importante, de fato, para mim, é realmente você entender o feeling desse game, que é complicado, não é fácil, não é algo simples, é realmente trabalhoso. Quando você entender isso, você vai para o mercado mais disputado do mundo, que é os Estados Unidos. E lá, você vai conseguir fazer, tipo, múltiplos 8 dígitos até por dia, né? Tem gente fazendo 1 milhão de dias nos Estados Unidos. Então, tipo, lá você realmente vai ter a real escala, mas eu não recomendo você entrar no mercado, tipo, mais concorrido do mundo, com os melhores do mundo lá, de primeira, sem saber nada do mercado, sem saber nada. Então, basicamente isso. O que eu vejo, ô Matheus, eu concordo plenamente com sua visão. Cara, os Estados Unidos, na minha opinião, vale a pena de uma forma. Você já tem uma operação no Brasil, você já fatura muito bem, você já entende de gestão, você já sabe delegar. Os fundadores ali, geralmente é um sócio de cópia, de tráfego, ou um de gestão. Os fundadores ali já meio que saíram do operacional, né? E eles vão abrir um novo braço nos Estados Unidos. Né? Aconteceu isso com a Seven, com a Six, com a BH, aconteceu com o Felipe Ferreira, aconteceu com o Instituto Experience. Eles permaneceram ali, rodando no Brasil ali, uma equipe, e abriram uma nova equipe lá nos Estados Unidos. Na minha opinião, isso é o ideal. Sim. Entendeu? Porque eu vejo a maioria das pessoas aqui, elas saem do X1, do BR, e querem ir pra VSL direta Não nos vai. Estados Unidos. Tipo, É tipo o cara sair de um Fusca e quer ir pra uma Ferrari. São etapas, porque até você vê. Vocês pegam lá, testam o produto digital, aquela venda de curso, vão para afiliado, e nessas etapas,
por conta da dificuldade, É vocês conhecem pessoas. Aí vocês conheceram a H7, teve outras coisas que aconteceram, vocês trabalharam ali em empresas e tudo mais, onde deram esse know-how, mas conheceram a H7, até pegando aquela questão que a Pate não aceita qualquer um. A H7, que tem uma parceria com a Pate, pegou e indicou vocês. Aí pronto, vocês saem daquele mundo ali de D+15, foram para um D2 e começam a realmente ter acesso a ferramentas e contatos e relacionamento de quem escala grande, né? Que é o que a gente tem aqui na Page. Então, são etapas. Como é que tu vai pular aqui? Eu tô aqui vendendo 5 mil ainda aqui no Brasil, agora eu vou lá para os Estados Unidos do nada. Não vai acontecer, cara. Não rola. Só para responder sua pergunta, né? Você já respondeu sobre por que a Peito não patrocina o Afiliados Brasil. É justamente porque o que você falou para a Sara. A gente é uma plataforma exclusiva. Não é qualquer um que pode rodar na Peito, né? Por quê? E também isso é uma coisa, é um segredo nosso, que isso impacta a conversão também. Tá? Se a gente tivesse abrir a plataforma para qualquer um, cara, infelizmente você não consegue monitorar tudo que tá rodando. Mas da forma que a gente faz, a gente consegue ter produtores bons. Melhores. Não vou soltar aqui nosso segredo, mas isso ajuda também na conversão. Sim. Credibilidade, né? Isso ajuda na conversão. Credibilidade, a gente consegue garantir que todos os produtores tenham estoque. Tá? Assim, ó, tem plataforma de produto físico que ele não monitora se o produtor tem estoque ou não. E aí começa a vender lá, não entrega o produto e a plataforma fica queimada com o cliente final. Entendeu? E como a gente tem esse controle na nossa mão, a gente garante que o cliente que comprou vai receber o produto. É tanto que a Peito já está há 5 anos no mercado, a gente tem cliente na Peito, cliente final, comprador, que já fez 83 compras. 83 compras. Tá? E ele compra só suplemento. Vários nichos. Vários nichos. É isso aí. Fechando Então, se ele vê o checkout de Peito, ele compra. Tá? Confia. Então, se você é produtor de produto físico ou infoprodutor, e você não precisa ser grande, você só precisa querer fazer o certo e querer crescer, sem enganar ninguém, entregando um bom produto, sem copiar ninguém, né? Cara, vem pra Peito. A gente tem vários cases aqui, a gente tem o Joacas, a gente tem próprios meninos da Six, que hoje são os maiores, ou um dos maiores no mercado. Eles começaram na Peito, eles vendiam 11 mil por mês. E a gente ajudou eles, né? Eles têm muito mérito deles, total mérito deles, né? Só que, cara, assim como hoje eu estou ajudando vocês, né? Ontem eu conectei vocês a várias pessoas, eu ajudei eles lá no começo, né? Dei algumas dicas de gestão, de como contratar, como fazer umas coisas ou outras, que pro cara que tá começando, isso ajuda muito, né? Hoje eles que me ensinam, né? Então, se você é infoprodutor, é produto físico e quer fazer o certo no mercado do Direct Response, que é uma plataforma escala, cara, faz o cadastro lá no site oficial, você vai passar por um questionário, né? O nosso time vai Tem falar fila de com você. espera, né? E a gente vai te ajudar a escalar. E a lógica aqui, Thales, o que importa aqui pra gente, pegando o Carlos falou, que você falou, é o seguinte. Por que escolher não só essa questão dos produtores, para entrar a galera que realmente quer fazer o certo, mas o principal é o seguinte, atenção de qualidade. Não tem figurinha do Bahia se eu tiver a plataforma aberta e todo mundo estiver entrando. Não tem isso. Não tem. Não tem como pegar ali, analisar junto de vocês lá o que está acontecendo e atender com qualidade. Essa é a lógica. E por isso que na Page são essas experiências. Vai entrar lá, tem nas outras experiências do podcast. Vocês entram ali faturando menos, mesmo naturalmente, a gente espera isso mesmo, e depois começa a dar um boom enorme, claro, esforço de vocês, mas porque é a nossa missão. A nossa missão é fazer com que vocês realmente escalem para a gente estar vivendo esse relacionamento aqui a longo prazo mesmo. Relacionamento, embora a Thales que fique ali à frente com todos os nossos clientes lá junto do time dele, eu fico mais com o nosso time aqui no backstage aqui, onde tem que fazer a engrenagem girar. Cara, é o nosso core aqui, entendeu? E essa é uma coisa que realmente nunca vai mudar. A gente é bem cauteloso nisso, bem nesse ponto, poderia estar aberto ali, estar fazendo mundos e fundos e tudo mais, entrar todo mundo, mas a gente já sabe que não é isso que a gente quer, não compactua com nossos valores. E a gente está... você quer falar alguma coisa? Que a gente está chegando no final agora. Acho que eu quero perguntar uma última coisa para o Não, eu vou fazer só mais uma pergunta para eles, tá? E assim, tudo que a gente faz na Peito, pessoal, é fazer pensando em como vocês vão faturar e lucrar mais, tá? Eu vou dar um exemplo da Peitcal, tá? A Peitcal, ela basicamente não dá lucro pra gente, tá? Quem contrata a pessoa sabe que
é caro. Não só o salário, pô, você vai pagar o salário de 2 mil, que é a média do Brasil hoje. Aí tem mais uns impostos embutidos, vai dar uns quase o dobro, 3.500. Aí tem comissão, aí tem salário de aluguel, tem computador, tem microfone, aí tem vale-refeição. Tudo isso Então, tudo é isso. caro Algumas coisas. e tira a energia de vocês. Né? Porque, por exemplo, se hoje vocês fossem montar um time comercial, cara, com certeza a performance ia cair bastante, tá? E com certeza, para o seu time chegar perto da Petical, cara, ia demorar 3, 4, 5 anos. Tem que criar metodologia, Criar né? metodologia. Então, assim, a gente criou a Petical justamente para ajudar nossos clientes. Entendeu? A Petical, assim como vocês, que aumenta 20%, 25%, e eu acredito que cada vez mais a Petical deve ter começado com uns 15% e foi aumentando. Por quê? As meninas começam a ficar expertas no produto de vocês. Uhum. Então, quanto mais tempo o cliente fica com a gente, maior a conversão aumenta. Que nem a meta lá e a Learning É, Machine. tipo a Learning Machine, só que a Learning Machine de um humano, né? Ela vai começar entendendo, quebrando as objeções. Então, assim, tudo que a gente faz aqui, né? Eu vejo outras plataformas aí que querem abraçar o mundo, quer fazer tudo, lançar logística, lançar fábrica, lançar tracker. Cara, não. O nosso objetivo aqui é tecnologia. É entregar mais conversão para você. A gente tem uma equipe dedicada para aumentar a conversão de checkout. Não só a conversão de checkout, mas de subida de cliente. Tem outras coisinhas também que a gente faz, que a gente não pode revelar. Senão nossos concorrentes vão querer copiar a gente. Já tentam, né, Sabata? A torcer direito, copiar a gente. Enfim, então, tudo que a gente faz aqui na Pate é para colocar mais dinheiro no bolso de vocês, né? Em breve a gente vai ter algumas novidades, vocês vão saber aí. Eu já estou introduzindo vocês nessa novidade, sem vocês saberem. Mas esse é o nosso objetivo. E aí, cara, eu só queria que você explicasse, antes do Sabata encerrar aqui, o quão a Petical ajudou vocês na operação de vocês. E se você pudesse trazer número, como é que foi a experiência no começo, o que é que vocês achavam. E deixando bem claro, quanto é que vocês pagam de fixo para a Petical para eles converterem 25%? Nada. A gente não paga nada. É uma grana que está ali, né? Que vocês não tinham essa grana, né? E que a Petical, a gente cobra uma porcentagem, que é para pagar o operador, né? Só para a operação nos pagar. Mas ela basicamente dá 80% de lucro. O que mais muda pra gente é literalmente com 20% a mais de faturamento, você tem um gap, você pode gastar no tráfego. Você tem margem, literalmente. O que mais muda pra gente é isso, entendeu? Você consegue uma margem pra teste, uma margem pra um dia ruim, uma margem pra alguns dias ruins, porque a Petical vai estar recuperando. Então, tipo, o que mais diferencia isso é a margem mesmo, de poder testar, de poder estar o tempo todo gastando dinheiro, porque a gente sabe que vai ter uma recuperação forte. Então, a gente não vai perder todo aquele dinheiro. E provavelmente a gente não vai nem ficar negativo. A gente vai testar e vai conseguir, com a Petical, cobrir o custo do nosso teste e vai testar de graça, teoricamente. E até em dias parados mesmo, às vezes a gente não tá rodando nada e a gente fica no lucro. Só a Petical lá. E vai melhorar agora, porque essa próxima semana exatamente, agora o Luiz vai adorar e o time dele. As campanhas agora lá que vocês estão rodando, né? Como é que funciona a parte do processo da Petical? A recuperação de uma venda. Né? Então, a recuperação de uma venda perdida e tudo mais. Vai entrar em contato. Pode acabar perdendo essa referência, correto? Uhum. Vai perder essa referência. Hoje é isso, né? Você não consegue saber. Não, Onde é que vê- se onde vê a vendeu na campanha? Petical, a gente não faz ideia de que Acabou campanha. isso. Acabou isso. Agora você vai saber. Vai Acabou. conseguir puxar isso também? Vai. Vocês vão conseguir rodar a campanha só ali, tipo assim, uma campanha que não tá dando certo no front-end, tá dando certo no back-end, vou rodar aqui só para converter ali. No Isso é call center. forte demais. Como é que porque- vai funcionar na prática? Tem um ouro Ah, que dá para entregar em relação a isso, que eu aprendi, inclusive, lá na Black Academy também. Basicamente, se você rodar na page, o máximo de gente que você conseguir empurrar para o checkout, melhor. Então, uma diferençazinha ali na oferta, se você, ao invés de usar o valor inteiro, você falar, tipo, o produto é R$200. Ao invés de você falar 200, você vai falar 12 vezes de 20. Ou, sei lá, você vai pagar R$1 por dia. E aí a pessoa já vai, beleza, com a cabeça que vai ser muito barato. Quando chega na parte de clicar no botão ali do DTC, né? Ele vai ter as opções ali, você nunca vai colocar o valor inteiro, você vai sempre colocar ali um valor para a pessoa entrar no checkout. Aí ela vai entrar no checkout, vai preencher ali o formulário para depois ela ver o preço. E ela vai ser, quanto mais gente você empurrar ali, mais a Petical vai trabalhar e mais vai converter. Show de bola, é isso aí, galera. essa dica que o Matheus falou, tá? Vou soltar aqui, já nossos concorrentes vão querer copiar a gente, mas não tô nem aí, a gente vai ajudar os nossos clientes aqui e quem tá escutando,
né? A gente tem um modelo de checkout, né? Hoje a Payt tem 5 modelos de checkout. Hoje vocês usam o Smart, né? E lá na Payt você consegue colocar um códigozinho que quando o cliente abre o checkout, ele vê lá 12 vezes R$19,90. E 12 vezes R$19,90 é muito mais barato que R$197 na cabeça A gente dele. sempre coloca A gente já sempre nossa faz isso. campanha com 12 vezes já. Então, sempre. esse hack aí que o Matheus falou é muito... Isso realmente impacta na conversão. Sim. Realmente E não, impacta na não só conversão. impacta na conversão, quanto você vai empurrar mais gente, a pessoa empurrar vai mais entrar gente. até o final ali. Isso. Até chegar esse smart, você vai fazendo em blocos. Isso. Então, até ela preencher ali o nome, o e-mail, aí depois ela vai pro endereço, depois ela vai pro pagamento. E aí, quando ela chega no pagamento, ela vê realmente o valor inteiro. E aí é nessa parte que ela vai pensar, pô, o valor inteiro é meio diferente do parcelado. Só que nesse tempo todo ela já colocou o e-mail e já colocou o número do telefone dela. Então, a Paytcal vai trabalhar ali. O center entra. E aí aumenta a conversão. E aí É isso vai ter. E agora você vai conseguir rodar as campanhas só ali, tipo assim, só pra isso ali. Tá dando Sim. certo. Então dá certo no front e no E back-end. pra plataforma de tracking, como é que isso vai ser passado? Porque, por exemplo, a gente também utiliza o RedTrack. Como é que vai passar? Vai ser passado lá. Vai passar pra lá. Vai Vai, ser passar, passado vai lá. entregar Vai tudo passar, lá. vai tudo pra lá. Basic- Isso é insano. Pra basicamente- conseguir escalar é muito bom. Basicamente, como é que vai funcionar, Luiz? Como é que funciona hoje? O lead chega no nosso CRM, que a gente tem interno da Payt. A Paytcal liga para os clientes, né? Hoje, 90% das vendas são na ligação. 10% é WhatsApp, mas é só quando o cliente não atende. Uhum. Tá? Tem cliente que prefere falar no WhatsApp, mas 90% é ligação. Porque a ligação converte mais. O WhatsApp nunca vai converter igual a ligação. A ligação converte, eu arrisco dizer, 8 vezes mais, né? Então, hoje, como é que funciona a Payt? O lead fica lá, vai para o nosso CRM, Paytcal liga, converte e sai o SRC da Paytcal, certo? Uhum. É assim, a partir de semana que vem, vai ser o mesmo fluxo, o lead vai para o nosso CRM, nosso CRM já vai ter a tag Que de onde ele veio, Que chegou de qual campanha ele veio, Uhum. né? E aí a Paytcal vai converter, e aí lá Já vai ter a na tag. vendinha lá vai, Isso. vai continuar a tag Ajuda pra de onde caralho. veio a campanha. A Ajudar rastreabilidade muito, ajudar do... muito isso, porque isso dá uma margem pra campanha muito maior. Isso, Até isso- em dia de teste, por exemplo, passar naquela situação de passar um teste. Hoje em dia, se a Paytcal recupera um teste, eu não sei. É até Então eu não irônico, sei tipo, qual ad que às tá, vezes como que ele tá Exatamente. trazendo um lead qualificado. É. Então isso vai mudar muito o nosso tráfego. Vai Às mudar vezes, o quando a game. gente tá Vai mudar o testando, assim, game. às vezes sai venda, aí a gente vê que é televenda, a gente fica desanimado. Porque a gente não vai Porque conseguir a gente- otimizar, a gente é, não sabe claro. por que a gente vai conseguir fazer Agora, isso. agora a né? gente acabou com isso. E foi É até isso. muito com o feedback de vocês. Porque agora é a rastreabilidade. Conforme o Thales explicou mesmo, mas tá na rastreabilidade. A mesma informação, vamos chamar de fingerprint, né, digital do cara, que tá ali quando ele abandonou, é a mesma que está sendo recebida e trabalhada ali, entendeu? Se ele entrar 3 vezes diferente, o que vai estar é a informação na conversão dele. Eu lembro que eu falei com o Bitter recentemente até sobre isso. Eu falei pra ele falar com o Lídia. A pra gente ver o que- escutou, cara. Pra ver o que a gente conseguia fazer com isso. E realmente foi tipo 2, 3 semanas atrás que a gente falou isso com vocês. Boa, Mas- galera. Mas é E- isso, galera. Assim, ó, só pra gente finalizar aqui, Sobata. Cara, a Payt é isso, entendeu? A gente tá aqui pra ajudar vocês. Vocês que estão no campo de batalha, vocês que sentem as dores de vocês. Então, tudo que for relacionado à tecnologia de pagamento, de traqueamento, mesmo que a gente não tenha vocês usam um tracker externo, mas a gente pode ajudar a melhorar o traqueamento externo. Vocês têm meu contato, vocês têm o contato do Sobata. A gente tem uma equipe de suporte muito eficiente. O Bit tá lá no equipe de suporte. Eu não sei se vocês interagem muito, mas é mais o Bit, né? Mas- Mas assim, o nosso suporte é muito bom. Isso é um diferencial que a gente tem tanta coisa boa que acaba esquecendo, mas é um grande diferencial nosso. O nosso suporte é muito bom. Vocês já precisaram de suporte ali no grupo, Uhum. né? O nosso suporte é muito bom. É tanto que a gente que começou em 2020, 2021, com esse negócio de grupo no WhatsApp para clientes. Antigamente as plataformas eram só cliente black, não sei o que lá, que tinha isso. Uhum. A gente que começou com essa tendência e hoje todas as plataformas estão nos copiando. Por quê? Porque, cara, funciona. Funciona. Dá trabalho pra gente, dá muito trabalho. Mas a gente não tem medo de trabalho. Entendeu? A gente quer entregar o melhor pra vocês. E essa aproximação com o cliente, pra Payt, né? Como o Sobata falou, eu que fico mais à frente, né? O Sobata ele fica mais ali no produto, mas o Sobata sabe de tudo que tá acontecendo. Tudo. Todas as coisas que passam, tanto importante quanto não importante, ele sabe. Ele recebe um relatório diário com inteligência artificial, tudo que aconteceu nos grupos, eu recebo também. Eu passo para ele as coisas que eu converso com vocês. Então, a gente sabe quais são as dores de vocês. E a gente vai resolver. A gente vai resolver. Essa aí da Paytcal foi insana, porque tem 3 semanas. Eu sei que vocês... Tem eu sei que vocês queriam. Tem 4 semanas que eu falei com o Bit dessa parada e foi realmente. Vai mudar muito o nosso teste, tudo na verdade, toda a nossa escala.
É isso aí, cara. E galera, show de bola. Eu quero agradecer muito por vocês terem A gente estarem aqui com a agradece. gente, tá? Foi muito foda aqui esse podcast. Assim, foi uma aula do caramba, né? E até a pergunta que eu ia fazer, já até puxando aqui o encerramento mesmo da gente, desse momento aqui fenomenal de estar aqui com vocês. A gente quer ensinar pra galera, né? Como escalar, né, Cardonski? E a gente sabe que aqui é você deu nem uma palha, um palhão aqui mesmo. Da parada inteira, e a gente quer levar a galera aí pra tua imersão. Como é que a galera faz? Quando é que vai ter turma? Quando é que é a parada? Como é que pode fazer pra entrar e continuar assim, defrontando, aprendendo lá pra ter resultado? Cara, a minha imersão, ela é, assim, não tem isso de fechar carrinho ou turma. É aberta, né? Show. Aí, eu geralmente tento fazer toda quarta-feira, às 19 horas, uma call, né, no Zoom, ali onde eu faço uma call com todo mundo. Eu já fiz muita call de conteúdo e agora eu faço mais uma call tirando a dúvida de geral, assim, conversando vendo os problemas de todo mundo ali. Mas dentro da imersão, quando você tem acesso à área de membros, que tem mais de 15 aulas lá só de conteúdo mesmo. Até eu fiz ao vivo, mas todo mundo mutado, só passando conteúdo, entendeu? E As lives, a gente tirou muita dúvida também lá nessas aulas. Então, tipo, todas as aulas que tem conteúdo tem uma live pra tirar dúvidas. Então, tem todas as perguntas de todo mundo. Isso pode ajudar muito lá. E a intenção mesmo é tentar democratizar esse conhecimento para outras pessoas, né? Não é de fato algo que é algo para ser rentável para mim, né? É algo muito Isso mais fica claro, não? é algo muito mais voltado a tentar ajudar as pessoas que estavam no meu lugar há 6 meses atrás. Então, pessoas que não têm acesso a tipo conteúdos de direct response, em que a maioria das vezes, obviamente, alguns deles não vão utilizar aquilo, vão ver que trabalho, vão fugir daquele trabalho, porque é trabalhoso, é algo chato, né? Algo realmente trabalhoso, e tem gente que não quer, né? Tem gente que não aguenta. E a maioria foge disso, mas tem aquela pequena parte ali que eu sei que eu consigo ajudar e que pega ali umas visões, uns insights que eles teriam que pagar, tipo, 100 vezes mais em outra mentoria, em outro curso. Eu acredito que é uma boa porta de entrada, assim, para quem quer conhecer o Direct Response, para quem quer aprender o que é copy, para quem quer aprender o que é uma VSL e tudo isso, no geral, para quem quer começar, né? E, tipo, a maioria das vezes, o que eu vejo é que a maioria dos vendedores de curso, eles não são sinceros em relação às coisas. E lá eu sempre sou muito sincero em relação a tudo. Todas as dificuldades que eles vão passar, que são milhares, né? São várias. Inclusive dinheiro. Você não vai conseguir rodar no Ultra Direct Response, sei lá, com menos de 5 mil no seu caixa. Não vai conseguir, em lugar nenhum, né? Se você conseguir, você vai ali testar uma oferta e, tipo, não vai fazer mais nada. Fazer 500 pods é 4 mil reais. Aí. Então, assim, não é algo possível. Então, deixa isso bem claro, e as pessoas que entram lá, elas sabem disso, a maioria desiste por conta disso, mas grande parte fica. Aí, às vezes, cria a própria operação, às vezes entra em outra operação para levantar um caixa, para criar a própria. Então, tudo basicamente os caminhos que eu segui também, né? Então, antes de começar a minha própria operação, eu tive que levantar um caixa, eu tive que trabalhar. E depois, quando eu juntei um certo caixa, a gente, sei lá, começou com 10K, e não foi o suficiente ainda, né? Porque a gente deu uma pré-escala e aí a gente ficou 15 dias parado por causa do saque. Então, assim, tem tudo isso, né? Tem um dinheiro bom que você vai gastar ali, tem múltiplas funções que você vai ter que ter dentro da sua operação. Então, uma das maiores dificuldades das pessoas elas sempre ficam querendo colocar desculpas. Tipo, eu tô sozinho, comecei sozinho, como é que eu vou fazer o que você faz? Tipo assim, isso eu não posso controlar muito bem, né? A intenção, de fato, da imersão é ter um grupo de network também, no qual a pessoa... Então, assim, eu sempre recomendo que a pessoa comece sempre com alguém. Busque parceiros, né? Nunca começar sozinho no Direct Response, porque você vai tentar ser bom em 3 áreas diferentes ali, você não vai ser bom em nenhuma. Você vai ter que ser bom em copy, você vai ter que ser bom no tráfego, você vai ter que ser bom editando vídeo. Então, você não vai conseguir conciliar as coisas. Então, eu comecei com o Luiz Gustavo, eu nunca precisei mexer em tráfego por causa disso. Ele nunca precisou mexer em copy por causa de mim. Aí tem o Bitten, a gente nunca precisou mexer na parte operacional, de suporte, essas coisas. Nunca, porque a gente divide as tarefas, né? Então, acho que o principal também para você iniciar, não só o caixa, mas você também ter alguém para você dividir ali aquele sonho, dividir aquela responsabilidade, para você chegar a algum lugar. Porque... mas aí eu não ensino a pessoa a encontrar alguém para isso, né? A pessoa vai ter que... Deve ter que correr atrás, né? Exato. Ô, Matheus, correr atrás. e qual é o seu Instagram para o pessoal comprar a sua imersão? Cardonski.copy. Show de bola, Bem Matheus. simples.
Soleta Cardonski aí, porque fica complicado. É complicado. inclusive- Vai estar aqui. Coloca o link pra ele ali. Cardonski com K, tá? Ele vende na Page. Na A Page. dimensão, então. Coloca aqui o arroba aqui, nessa parte do vídeo. Beleza, então. Beleza, galera? Cara, queria agradecer a vocês aí. Agradeço. Essa aula, tá? Muito foda. Eu acredito que vai abrir a cabeça de muita gente, né? Tirar um pouco de místicas que o mercado tem, né? Cara, parabéns aí pelo sucesso, tá? Eu vi que o Cardonski comprou essa semana uma BMW nova. Eu fico muito feliz de ver os nossos clientes crescendo, né? Pô, ontem o Paulo Sanches, que é um copywriter de uma empresa Comprou um Mustang, que né? roda na Pate, ele comprou um Mustang, cara. Sim, cara. Entendeu? O primeiro carro dele. Tem um cara que vai gravar já, que é o Diogo. O primeiro carro dele comprou 911. Entendeu? Então, cara, eu fico muito feliz de ver a galera conquistando os sonhos dele. Né? Na maioria da gente que é homem, né? A gente gosta de carro, Sim. carro esportivo. Né? E é um sonho pra gente ter um carro legal. Né? Então, cara, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz de saber que a Pate está contribuindo com isso. Né? Eu tenho plena consciência que o mérito total é de vocês, mas eu sei que a Pate tem um tiquinho ali de ajuda ali. É uma consequência, né? Com Eu certeza. acho que consequência. não é nem o fato de comprar um carro. Acho que não foi nem isso que impactou. Acho que foi o fato de poder comprar um carro. Exato. Carro. Foi isso que diferenciou pra mim no momento eu poder comprar um carro. O que antes eu nem imaginaria que eu poderia comprar com essa idade um carro. Então foi algo... Uma BMW. Não era nem o carro o sonho, era o fato de tipo, poder comprar aquilo. Entendeu? Mas a gente que agradece vocês. Todo o nosso caminho você ajuda a gente pra caralho. Desde a parte de dica, quanto a parte de faturar mesmo, porque foi o que a gente falou quando a gente mudou pra Page que mudou o nosso jogo. Então, a gente que só tem a agradecer a vocês e é isso. Muito obrigado. A gente tamo juntos, né? E é isso aí, galera. Valeu demais a Valeu. todos. É isso aí, galera. Esse foi mais um Pagecast. Bora lá, devorem isso aí. Show! Show.